Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. No Facebook, já estamos chegando para mais uma edição. Eu estava com saudade de você, estava de férias, voltando, retornando, e claro, esse encontro gostoso aqui não é o reencontro que o Theo e o Jorge estão fazendo aí às quartas-feiras, mas é um pinga-fogo. Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Theo, boa tarde, nossos telespectadores, muita paz a todos. E também é o Theo, né? Theo, boa tarde pra você aí. Não é reencontro, né, Theo? Nós nos reencontramos, mas não é reencontro, é pinga-fogo, né? Estamos nos reencontrando, mas não é pinga-fogo. Eu tô com um problema, porque a nossa câmera eu não vou aparecer, Reginaldo, mas eu falando aqui já tá beleza, né? O pessoal já sabe quem é, né? A voz do além não, né? O pessoal já sabe quem é. E que bom, começar com essa energia boa, com essa alegria, com essa verdade, e já essas questões que já vão chegando aqui. Também não cumprimentei ainda o Sérgio, né? O Sérgio está lá na retaguarda, já está nos mandando questões. Já está nos enviando questões aqui também. Está na retaguarda lá, não está aqui fisicamente, mas está espiritualmente e também fisicamente no local dele, né? Mandando pra gente, né? Boa tarde, Sérgio. E o Theo, além também disso, o Joe, né, na retaguarda aqui embaixo, tá aqui. Precisar. Né? O Joe tá na retaguarda aqui. Aí uma retaguarda de ouro. Um pessoal sempre nos cuidando aqui para que tudo dê certo, né, Jorge? Fora todas as energias boas que estão aqui também conspirando para isso, né? Com certeza. Vamos começar o programa de hoje? Já está preparado? Acho que sim. Porque senão vai recebendo aí, né, a ação para que possa fazer, né, Jorge? Vamos lá. A primeira pergunta que vou levar até você, para que você responda, quem está chegando aqui também, vem da Sônia Bernardo. Ela diz aqui, ó: quando alguém tem uma tendência de ter anemia recorrente e o médico diz que é normal, deve-se considerar a possibilidade de estar tendo aí, está sendo, né, obsidiado ou vampirizado, já que sabemos que essa é uma das consequências ou sinais? Olá, Sônia. Boa tarde para você, ficamos felizes com a sua participação. Seja bem-vinda à nossa sala de estudos e debates. Minha querida amiga, nós temos que nos pautar pela conduta deixada por Kardec, em que nós temos que nos valer sempre da razão. Você vai entender o que nós estamos tentando dizer para você. Se o médico, ele que está aliado à ciência médica, disse que está tudo bem, embora os exames informem, segundo nós entendemos, Reginaldo, que ainda persiste o processo de anemia. Então, se o médico disse que está bem, mas a anemia está presente, como resolver essa situação, essa contradição? Nós confiamos na palavra dos médicos, mas às vezes precisamos também nos atentarmos e verificar se porventura, se não é o caso de tentarmos uma outra frente no campo da ciência médica para de fato investigarmos a causa desse processo anêmico, para que depois de feitas as devidas pesquisas, estudos, exames aí mais apurados e se verificar com mais de uma opinião médica, digamos assim, de que tudo vai muito bem, graças a Deus, e assim é o que nós percebemos, ou seja, está indo muito bem, então nós poderemos recorrer à possibilidade de concluirmos que se trata talvez de um processo de origem espiritual. Eu acredito, dentro da minha pequenez de conhecimento, dentro da minha humildade, que isso deve ser um pouco mais investigado ainda
pela ciência médica, para que de fato tenhamos uma resposta aí mais certeira e objetiva. Para isso nós precisaríamos naturalmente de uma segunda ou até de uma terceira opinião e exames mais aprofundados. Para então, depois de nos certificarmos com base na ciência médica, que a própria ciência médica diz que está tudo muito ok, depois de feitos os devidos exames e os aprofundamentos necessários, para que então possamos cair nessa questão de concluirmos que se trata, enfim, de um processo de natureza espiritual, de uma natureza de vampirização. Não que, obviamente, você vai compreender, você é uma pessoa inteligente, não vai sair agora aqui pensando que nós estamos dizendo que você está à mercê de um processo de vampirização de força, de energias, que está tendo uma implicação em seu corpo físico. Não necessariamente. Mas nós ainda, né, Reginaldo, não é, Theo? Entendemos que seria interessante uma segunda ou terceira opinião, né? Antes de concluirmos de fato que se trata aí de um processo de natureza eminentemente espiritual. Pode até ser, eventualmente, uma condição genética sua, como acontece em vários casos, né, Theo? É verdade. Pode ser uma condição genética. Mas eu confesso ainda com base em Kardec, na racionalidade de Kardec, que não aceitava, mesmo que depois de feitas as devidas pesquisas, as respostas dadas pelo além, e ainda assim ele se certificava buscando mais informações para depois aí ter a certeza de que se tratava de algum fenômeno de natureza espiritual. Então, esse é o nosso entendimento. Perfeitamente. Nós falamos aí a primeira pergunta, que foi a da Sônia, né, que está ali em Portugal, e também agora vem uma outra pergunta de Portugal do seu irmão, o Silvio, né, que foi primeiro a Sônia, agora o Silvio pergunta para você. Já abordamos aqui esse tema, mas noutra vertente. Se o perispírito dá origem à forma do nosso corpo físico, no caso de gêmeos siameses, por exemplo, os dois perispíritos são unidos na espiritualidade antes de começarem a ser gerados no ventre da mãe? É o Silvio? O Silvio de Viseu, Portugal. Silvio, nosso amigo, olá, boa tarde para você e para os nossos amados irmãos portugueses que nos dão o calor da sua atenção e audiência. Obrigado pela sua pergunta. Bom, vamos dizer o seguinte. Se nós pegarmos aquela obra de Divaldo Pereira Franco, intitulada Painéis da Obsessão, ali o irmão haverá de verificar que o espírito psicografante, que é o Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, ele dá um esclarecimento, Reginaldo e Theo, sobre a questão dos gêmeos, ou até mesmo dos denominados nascimentos teratológicos. O que são nascimentos teratológicos? São aqueles nascimentos ou renascimentos que, infelizmente, o ser reencarnante traz nesta vida processos morbosos de natureza física, que são as teratologias, ou seja, as deformidades de natureza física, que são oriundas, naturalmente, do próprio perispírito. Em relação à questão dos gêmeos, nós podemos dizer para você o seguinte: primeiro que nós temos o princípio da identidade. Nenhum de nós perdemos a nossa identidade. Mesmo na situação dos gêmeos, eles têm a sua identidade preservada, cada qual tem o seu perispírito preservado. São espíritos que são afins. Citei essa obra aí, Reginaldo, Painéis da Obsessão, pelo seguinte, porque ali nós estamos vendo um caso, nesse Painéis da Obsessão, de um encarnado que está numa situação obsessiva grave, portanto ele é uma vítima de uma obsessão muito grave, uma obsessão subjugação, e o que nós vamos falar agora talvez possa servir de complemento à pergunta feita pela nossa irmã Sônia, em que existe uma vítima. Essa vítima, ela está sendo obsidiada por um espírito cruel, perseguidor, vingativo. A obsessão é tão grave, tão séria, que Filomeno, o espírito psicografante, ele diz que não dá para sabermos em determinada situação quem é o obsedado, quem é o obsessor, porque parece que eles se fundiram. E Filomeno pergunta ali para o seu mentor como que ficaria o nascimento, Theo, de espíritos que estão se digladiando numa situação dessa. E o mentor de Filomeno diz o seguinte: olha, nem temos que cogitar da possibilidade de desligarmos um do outro. Isso não é possível. Tamanha a profundidade e intensidade desse processo obsessivo que vamos dizer assim,
as caudas perispirituais do obsessor se interpenetraram as linhas perispirituais do obsedado ou encarnado, que retirar os dois agora seria um processo muito grave para ambos. Eles vão... o encarnado vai desencarnar com esse perturbador aí, tipo a tiracolo. E como é que vai ser o reencarne deles? O reencarne deles, provavelmente, eles vão cair naquele sistema de nascimentos teratológicos, em que, provavelmente, serão os denominados gêmeos craniópagos, chifópagos ou siameses. Mas isso não quer dizer que o perispírito deles, eles estão aí, obviamente, fundidos. Não. Eles estão interligados magneticamente falando. Cada um preserva a sua identidade. Tanto que se nós vermos, hoje tem na atualidade uma das gêmeas craniópagas, que são ligadas pelo próprio crânio, mais antigas que se tem notícia, que parece que elas estão vivas ainda, cada qual elas acabam se utilizando do mesmo cérebro físico, mas, perispiritualmente falando, elas têm a individualidade e a personalidade delas ali assegurada. Então não corre essa perda, Silvio, jamais. E essa obra, se você tiver condições de adquiri-la, ela vai dar assim uma base muito boa para você no tocante a essa questão levantada por você. Próxima questão aqui agora conosco também, nos acompanhando na tarde de hoje. Nós vamos aqui, essas informações são gostosas de serem passadas para você, né? O Sérgio está nos ajudando aqui também, tem mais questões a serem chegando, mas eu vou passar uma pergunta agora que vem, deixa eu ver de onde que vem essa daqui. Nós já falamos da Sônia, vamos lá do Eliseu. O Eliseu pergunta para você, Jorge, Eliseu de Fortaleza, que está conosco também na tarde de hoje. Boa tarde para você, Eliseu. Ele nos pergunta aqui, até que ponto os irmãos que se desvirtuaram nas fileiras da ignorância podem, e aí também, né, podem, e que hoje ocupam a erraticidade, podem contribuir na nossa caminhada terrena? O que a doutrina pode nos dizer sobre esse assunto? Boa tarde, nosso amigo Eliseu. Obrigado pela sua participação calorosa e amistosa. Sobre a sua pergunta, nós podemos dar a seguinte resposta. Levemos em consideração a obra de André Luiz, Nosso Lar, que retrata a vida desse espírito no mundo espiritual, em que ele nos mostra, inclusive, ter passado maus bocados do outro lado da vida, que é nas regiões tão não queridas por nós, os espíritas, região essa conhecida como umbral. O André Luiz, portanto, ele foi um espírito que fracassou nessa sua existência com base na narrativa dessa obra Nosso Lar. Nós vemos, portanto, que se trata de um espírito que errou, como todos nós, naturalmente, erramos em outras épocas, ou talvez estamos ainda errando, o que não é muito bom. Mas André Luiz, com o seu exemplo de erro, de queda, ele veio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, contando, relatando as suas experiências amargas, inclusive. E nós achamos bastante curiosa essa sua atitude corajosa e humilde de retratar que ele foi orgulhoso, arrogante, foi uma pessoa aí que, infelizmente, não deu valor aos princípios cristãos. E por conta disso, naturalmente, do outro lado da vida, não se viu numa situação boa, confortável. E ele, então, espírito fracassado que foi, vem, então, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier e nos dá o seu exemplo, a sua experiência. E olha só, da erraticidade do mundo espiritual, ele, então, nos dá, portanto, instrumental para que nós que estamos aqui na retaguarda da vida, que nós, para sermos de fato felizes, não nos enveredarmos pelo mesmo caminho pelo qual ele se enveredou e que culminou com essa sua última existência na dificuldade, na adversidade. Então, é um espírito que vem dar o seu exemplo, um espírito que fracassou, que falhou, consoante a pergunta do nosso irmão Eliseu, mas que está aí nos dando o seu exemplo com base nos seus erros. Então, cada um de nós, por mais que nós erramos, temos as nossas experiências. Eu posso trocar experiências com o Reginaldo, trocar experiências com o Theo, dos nossos erros, das minhas dificuldades, das minhas defecções morais, por exemplo. Isso, de certo modo, apesar de eu ser um espírito, digamos assim, imperfeito, inferior, vai servir para o Reginaldo, vai servir para o Theo, como uma baliza, tipo assim, nossa, interessante o que ele está falando,
ele passou por isso, passou por aquilo, sofreu, etc e tal. Então, olha, tá aí uma advertência para que eu não siga o mesmo caminho, a mesma trajetória. Então, sim, Eliseu, essas experiências desses que estão na erraticidade mesmo tendo sucumbido aqui na Terra, vale muito para nós. É exemplo, André Luiz e muitos outros. Não é, Theo? Verdade. Ótima tarde para você nos acompanhando aqui na edição de hoje do Pinga Fogo com Jorge Salomão. Você está acompanhando as perguntas que você nos faz e ele aqui nos coloca de uma forma clara e objetiva para a gente cada vez mais estudarmos e, claro, com os nossos conteúdos também aperfeiçoarmos. Jorge, a próxima pergunta que eu faço para você, a pergunta que vem aqui, o Eliseu está trazendo, o Eliseu não, agora não tem identificação, quem trouxe para nós aqui, mas diz assim, ó, Jorge, por que algumas pessoas conseguem ver seu mentor espiritual, outras passam a vida sem perceber sua presença? Olá, nosso amigo... Não identificou. Não se identificou. Um forte abraço para você e obrigado pela sua participação, que deixa o nosso programa aí cada vez mais dinâmico e nos faz estudar e aprender um pouquinho mais. Em relação a essa questão do mentor amigo, é um questionamento feito por vários de nós, os espíritas, ou não, aqueles os simpatizantes. Jorge, você conhece o seu mentor? Eu conheço, Theo. Eu conheço por conta da própria mediunidade da qual somos portadores. Não o conheço, obviamente, pelos olhos do corpo físico, porque eu não tenho evidência, mas o conheço pelos olhos do espírito quando, em determinadas situações, através do processo do sono fisiológico, meu espírito estava desprendido parcialmente do corpo e eu pude, então, ver a aparência do meu mentor e, nessa época, ele se apresentou como tal. E, no geral, dos companheiros espíritas, eles ficam naquela curiosidade, até que louvável, não estamos reprovando, obviamente, que todos nós temos de conhecer o nosso mentor. Todavia, os nossos mentores, no geral, eles não se preocupam com a questão da identificação, bastando tão somente que eles se apresentem às nossas vidas através do processo da comunhão do pensamento, em que eles estarão sempre conosco, em todos os instantes de nossas vidas. É claro que não podemos imaginar que temos aí um espírito protetor que esteja acoplado a nós, Reginaldo, Theo, 24 horas por dia. Não, Jorge? Não. Nossa, mas agora eu fiquei um pouco na dúvida. Eles não ficam 24 horas? Não. Assim como nós, depois que adquirimos a nossa maturidade, nossos pais já não nos levam mais para a escola. Nossos pais nos soltam, porque entendem que nós já temos aí, por exemplo, uma idade suficiente para podermos ir à escola, ou à cidade, ou qualquer outro lugar, sozinhos. Do mesmo modo, são esses nossos irmãos espirituais que são verdadeiros pais, mães espirituais, e que eles vêm naturalmente na medida da nossa necessidade, das nossas dificuldades. Eu me lembro agora daquela obra Missionários da Luz, de André Luiz, em que nós temos ali a reencarnação de Segismundo, e o mentor diz assim: olha, Segismundo, quando você reencarnar, você vai ter assim uma comunhão até os 7 anos de idade, mais ou menos, de nossa parte, quase que constantemente, porque ele ainda é criança, Theo, aos 7 anos de idade. Mas na medida que você ingresse na casa dos 8, 9, 10 anos, nós estaremos com você. Mas aí nós iremos dar o quê? Um pequeno distanciamento. E na medida que você for progredindo, amadurecendo no corpo, biologicamente falando, psicologicamente falando, o distanciamento vai ser um pouco maior, porque aí você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Seria como as rodinhas da bicicleta quando a criança está aprendendo a andar, né, Jorge? É por isso que eu acho interessante o Theo participar, o Reginaldo. Ele tem, assim, umas colocações bastante... Uma expertise. Bastante típicas da engenharia. Parabéns, Theo. Obrigado. É isso mesmo. Exatamente, rodinhas. Então, no começo a gente não consegue carregar aquela mala sem rodinha, então eles vão vir para carregar. Depois coloca uma rodinha, fica mais suave e a gente se vira, né, Estel? Isso mesmo. Então, nosso amigo, por que nós não conseguimos ver o nosso mentor? Porque existem vários fatores que da parte deles não é interessante, mas não quer dizer que o seu mentor não está aí. Mas como que eu faço para acessá-lo, Jorge?
Através do fio sutil, da oração, do pensamento. Ah, mas eu não sei o nome dele. O nome para eles é irrelevante. Você pode chamá-lo de bom gênio, espírito protetor, anjo da guarda. Se você tem predileção por algum nome, pode dar o nome que quiser. Manuel, João. O meu, por exemplo, eu dei o nome de João, chamo ele de Pai João. E já está de bom tamanho. Então, para eles, o nome é de só menos importância. O importante é a comunhão que nós possamos ter com eles e eles fatalmente estarão aí nessa via constante de contato com o seu tutelado, com o seu protegido, que somos nós que estamos aqui na Terra. A próxima pergunta que vem da Cristiane, que está conosco também aqui, perguntando ao Jorge na tarde de hoje, porque algumas pessoas, Jorge, conseguem ver... Ah, não, da Cristiane, era essa que eu acabei de colocar, né? Conseguem ver seu mentor espiritual. Então já foi da Cristiane. Então a próxima pergunta que eu tenho para que você possa responder aqui também, a Sônia, aqui está o Jorge. Eu estou recebendo dos dois lados as mesmas perguntas, aí acaba confundindo aqui. Então deixa eu pegar aqui a outra pergunta que o nosso amigo está mandando para a gente aqui. Vem de Lençóis Paulista, Ana de Lençóis Paulista. Uma mãe que provoca um aborto, o espírito do feto pode virar aí um obsessor pelo fato de não deixar nascer? Olá, Ana. Boa tarde para você e obrigado pela sua constante participação. Verdade. A Ana participa sempre, né, Théo? A Ana está sempre ligada. Isso para nós é uma honra muito grande, minha amiga. Boa tarde para vocês, os nossos irmãos, os lençoenses. Ana, é verdade, amiga. Isso acontece muito e eu posso até mencionar essa obra que ela é um repositório de informações e nos tira de várias sinucas de bico que às vezes vocês, os ouvintes, nos colocam, e ela funciona como uma tábua de salvação para nós, ou seja, essa obra de André Luiz, Missionários da Luz, porque ela tem uma série de questões, e tem essa daí também de uma entidade aí nessa obra, Missionários da Luz, que ela foi abortada. A mãe jamais quis saber fazer com que aquela gravidez vingasse, levasse a bom termo. Então ela praticou o aborto. E não foi uma vez, foi uma, 2 vezes, frustrando a expectativa desse espírito de regressar à vida física. E o que aconteceu? Ele sentiu que o programa dele havia sido frustrado pela 2ª vez, por aquela que seria sua mãe aqui na Terra. Isso deixou ele muito rancoroso, até destilando ódio contra essa pessoa, porque estava frustrando o seu projeto, a sua expectativa de reingresso à vida física, e teria que ser por essa mãe, tá? E aí o que acontece? Ele ficou com muita raiva, com muita mágoa, porque o processo de expurgo daquele feto do organismo materno foi tão cruel, tão perverso, e aquilo acabou gerando uma perturbação perispiritual tão grande na mente desse espírito, que aí ele disse, chega, agora não aguento mais, e passou a ser o obsessor da própria pessoa que seria sua mãe aqui na Terra, Théo. Então, minha amiga, respondendo a sua pergunta, com base nessa obra de André Luiz, Missionários da Luz, sim, isso acontece até com uma certa frequência, infelizmente. Isso pode ter um caminho meio que reverso, Jorge? No caso da mãe já ter algumas outras passagens com esse espírito que viria nascer e automaticamente, ou não sei se inconscientemente isso pode acontecer, ela desligar dele já prevendo que seria um inimigo e tirar assim? Você leu essa obra, Theo? Não, ainda não. Ele tá com colinha ali, o Reginaldo, Theo? Ele busca, ele é esperto, menino esperto. Porque isso aí tá nessa obra Missionários da Luz. O caso típico aí que eu citei, sem citar esses detalhes que você está mencionando agora, eram 2 espíritos que vivenciaram no passado aí, tiveram uma experiência não muito boa, não muito e agradável. Naturalmente por forças da própria necessidade reencarnatória deles virem um na condição de filho, outro na condição de mãe, mas a mãe já sentindo a presença do espírito se aproximar, quando houve ali a concepção, o espírito começa então a entrar num processo de hibernação, de adormecimento psíquico, mental, a mãe já sentiu aquela energia ruim do passado, mas isso através de um processo inconsciente. Inconsciente, né? Ela sentiu aquela coisa ruim e ela dizia, eu não vou deixar você vir pelo meu ventre, jamais, eu te odeio, eu te detesto. Então começou a haver uma digladiação assim que esse espírito começou a se aproximar dela para reencarnar, ela sentiu aquelas energias ruins. Tem casos, não vamos generalizar. Claro, tá? claro. Nesse caso específico da obra é assim. Então, como o caso da obra aí, tem casos, por exemplo, de mães que engravidam e sentem uma repulsa muito grande pelo feto, quando deveria ser um momento de muita felicidade. Pode ser que sejam pessoas que não são muito afins
às vezes até adversários do passado, como você falou, e essa obra fala isso, que de repente o magnetismo, os pensamentos, as energias não se casam e existe essa repulsa. Por isso que a mãe havia então, tipo, não, eu vou abortar, não quero saber dessa criatura no meu ventre, não. E aí esse camarada ficou tão revoltado, porque frustrou o plano de reencarne, e ele então passou a ser o seu perseguidor aqui na Terra, obsedando aquela que seria a sua futura mãe. Próxima pergunta, mais uma do Eliseu, ele diz assim, Jorge, o que a doutrina pode nos esclarecer sobre o corpo de Jesus? O corpo de Jesus pode ter sido aí desintegrado por vontade de Jesus e que as religiões não aí também adquirem riquezas? Olá, Eliseu, pergunta bastante interessante. Recomendo ao nosso amigo uma folheada, uma pesquisada naquela obra magnífica que compõe as obras da codificação, que é a Gênese. E você vai verificar ali na Gênese que ela é dividida em duas partes. Então você pega ali no sumário e você vai ver ali sobre as predições, sobre Jesus, os apóstolos, aí vem sobre a crucificação, sobre os milagres, tem um item que trata lá, Reginaldo, o corpo de Jesus. Kardec, ele não dá a última palavra em relação a essa questão do corpo de Cristo. Mas ele chega assim, por exemplo, a tecer alguns comentários no sentido de que até existem correntes dentro da própria doutrina espírita, mas não vamos entrar nesse detalhe aí, acerca do corpo de Cristo. Uns dizem que era um corpo fluídico, por isso que não se teve mais acesso ao corpo físico dele, dizendo que era um corpo fluídico. Outros dizem que o corpo dele era de carne, era material, e Kardec é dessa linha, que o corpo de Jesus foi sim material, mas porém formado de uma substância diferenciada daquela que é a formação dos nossos corpos. Porque se nós pensarmos de outra forma, diz Kardec aí na Gênesis, nós estaríamos então, a princípio, retirando de Jesus que todo aquele sofrimento que ele teve, especialmente no período pré-crucificação e pós-crucificação, seria ali simplesmente um engodo, uma enganação, um teatro criado por Jesus. Se admitirmos que o corpo dele era fluídico e por isso era inatingível à dor. Então seria todo um teatro. E Jesus, obviamente, não pactua desse tipo de situação. Então Kardec faz um estudo abrangente e diz aí que sim, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo foi um corpo material que, para ser material, teve que se submeter às regras da matéria, porque o próprio Cristo havia dito: eu não vim derrogar a lei, eu vim cumpri-la. E quando ele diz não vim derrogar a lei, muitos, obviamente, chegam a pensar que ele não veio contrariar a lei de Moisés, mas ele quer dizer tanto a lei de Moisés quanto as leis naturais, a lei divina. Então, ele não era um ser especial, jamais, tanto que ele o verbo se fez carne e passou a viver entre nós, sofrendo, enfrentando todas as agruras de uma vida física que todos os que estamos aqui na Terra sofremos. Obviamente, Jesus, pelo domínio que ele tinha sobre os fenômenos da matéria e outras coisas mais, ele então se utilizou desses recursos, mas sem que isso se constituísse num teatro, num engodo, numa enganação. Mais perguntas chegando aqui para você responder. Você até as 4h30 vai colocando as suas perguntas, né? Aqui Jorge Salomão, na tarde de hoje, você responde e, claro, entende um pouquinho. A Vilma, boa tarde para você conosco ali de Jandira, São Paulo, nos acompanhando também. Mas a Mônica Pontes pergunta, Jorge, durante o Evangelho no Lar, ao fazer a prece na jarra d'água, estendemos, né, as mãos e minha filha de olhos fechados disse que saíam luzes brancas da mão dela. O que significa? Boa tarde, Mônica. Obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Olha, é isso mesmo que acontece. Existe uma obra, Reginaldo. Aí, Mônica, nós vamos sair aí do terreno religioso e cair no terreno científico. Muito embora isso que você está comentando também faz parte do espiritismo científico, tá? A obra é intitulada Medicina Vibracional, Reginaldo. É do Richard Geber. É uma obra de cunho eminentemente científico, em que esse cidadão, esse cientista, nessa obra Medicina Vibracional, ele passou a estudar várias práticas que são aí exercitadas
em vários segmentos religiosos, inclusive espírita. E uma dessas práticas que ele estuda nesse seu livro, Theo, é o passe. E através de aparelhos ultrassensíveis, aparelhos eletrônicos, ele provou que nós temos a capacidade em questão de microvolts, olha só, microvolts, isso foi testado cientificamente através de aparelhos ultrassensíveis, que quando nós, de fato, nos concentramos através da energia fluídica, magnética ou energia mental, nós somos verdadeiros aparelhos irradiadores dessas energias, desse magnetismo. E esse magnetismo, ele tem o poder de dar a vida, onde a vida aos poucos está ali acabando. Tem o poder, inclusive, curativo, de curar doenças, feridas, de cicatrização, inclusive. E ele, olha que coisa curiosa, Theo. Nesse livro aí, ele pegou de 2 vasos, um contendo salmoura, água com sal, e outro com água normal, sem sal. E lançou ali sementes de feijão e de milho. E pediu para alguém que se dava ao hábito de dar passe, tipo assim, um magnetizador, para que magnetizasse a planta que estivesse na salmoura. E se vocês verificarem, a salmoura destrói a semente. Porque ela desidrata. Desidrata ali a essência da semente, ela não nasce. E aí o que acontece? Esse camarada, nessa experiência que Richard Geber, nessa aula de medicina vibracional, realizou, ele então dava paz diariamente naquele vaso contendo salmoura onde estavam as sementes de feijão. E outro vaso, que era uma água comum normal, não dava paz. O que aconteceu? As sementes de ambos os vasos começou a germinar, a brotar. Só que com detalhe, Theo. As sementes, Reginaldo, do vaso onde tinha salmoura, água e sal, se desenvolveram com mais rapidez do que a semente que estava na água ali, propícia a normal, né? Normal. Olha só o poder do magnetismo diante de uma adversidade, produzindo a vida e estimulando a vida diante de situações em que ela estava numa situação que o prognóstico não era de vida nenhuma na salmoura. Então, nesse caso, minha amiga, você disse que a sua filha viu, ela tem a sensibilidade, porque as crianças até 7, 8 anos, elas estão mais ligadas às forças espirituais, aos fenômenos do mundo além, do que nós, que já estamos aqui hermeticamente trancafiados no nosso corpo. Então, eles têm mais possibilidade de divisar esses fenômenos espirituais, como é o caso da sua criança, que viu, sim, essas chispas, que são o quê? Forças magnéticas saindo da sua mão e sendo transfundida para a água, para vocês verificarem que a água, ela pode ser transformada num verdadeiro remédio quando nós depositamos todo o poder da nossa vontade, da nossa fé ali. E Emmanuel, ele chega a comentar isso daí, que nós podemos transformar um simples líquido, abençoado que é a água, em verdadeira fonte medicamentosa para nós, os doentes, para aliviar as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, minha amiga, com certeza isso aconteceu, sua filha, ela tem essa sensibilidade, ela viu essas chispas, essas faíscas luminosas, de fato, saindo de você e caindo na água, com detalhe. Foi feito estudo da água magnetizada, Theo, microscopicamente falando, Reginaldo, e se verificou depois da água antes do passe e depois do passe. Antes do passe estava lá com a formação molecular H2O. Depois do passe, verificou que ela mudou ali a sua conformação molecular, adotando uma estrutura de remédio. Isso daí foi provado cientificamente, e nessa obra esse autor faz menção disso, que a água mudou a sua conformação molecular. E essa conformação molecular, ela levava à conclusão de que houve ali uma modificação, transformando aquele líquido num remédio. Curioso, né? Que coisa, hein? Próxima questão, a Elda Souza conosco também. Boa tarde para você, nos acompanhando, e faz a pergunta da seguinte forma. Segunda-feira, pela manhã, estava dormindo, ouvia meu marido na cozinha, vi minha prima desencarnada. Há 4 anos. Entrou no meu quarto com um jornal nas mãos, colocou um criado como... e também eu me desesperei e tinha a impressão que gritava e o grito não saía. Foi quando consegui levantar apavorada. Quando cheguei na cozinha, vi minha prima atrás de mim. Sempre tenho esses sonhos. Gostaria de saber se é possível
o que é possível, né? E também já agradeço pela resposta. Qual é o nome da nossa amiga? A Elda. Elda Souza. Elda, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde, Jesus te abençoe. É uma pergunta bem interessante, de um fenômeno bastante curioso, que principalmente nós temos que pensar o que esse fenômeno quer que eu aprenda e apreenda. Primeiro, que ninguém morre. Não é, Théo? É. Você conviveu com essa pessoa, sua parente, sua amiga, sua prima. Transcorrido um período, por razões naturais da vida, ela acabou partindo dessa para outra. Mas o que foi depositado ali na urna funerária eram os despojos carnais, porque o que é da terra voltará para a terra, conforme está registrado ali no livro do Gênesis bíblico. E o Espírito é de Deus. Nós fomos criados para vivermos a vida imortal, não a vida perecível, que é a vida do corpo, a vida limitada, com o tempo no espaço. E então, isso nos mostra que sua prima, está querendo ali, talvez de forma consciente ou inconsciente, só a espiritualidade pode responder, mostrar que a vida não começa no berço e jamais se encerra no túmulo, mas que a vida persiste mesmo depois da morte física do corpo. Então, esse fenômeno que aconteceu com você, acredito, pelo que eu percebi aí da pergunta, ocorre mais quando em sonho, né, Reginaldo? Foi isso, né? Foi. A questão é o sonho, o desdobramento. Quando eu tinha meus 10 anos de idade, isso não faz muito tempo, agora o Theo e o Reginaldo deram um sorrisinho maroto eu ia falar, mas é melhor em silêncio, né? Melhor sorrir do que... Então, eles não acreditam, minha gente. Mas vocês são meus amigos, minhas amigas. Mas tudo bem, século passado, há 10 anos foi pouco, né? Micharia. Século passado, meu Deus, que medo. Então, quando eu tinha meus 10 anos de idade, isso foi no ano de 1981, pronto, eu revelei a idade. Já era. Agora vocês vão pegar a calculadora e calcular em casa a minha idade aí. E não é do século passado? É do século passado. Pior que é. Eu quis dizer. Eu sou encarnado secular já. E eu tive essas experiências enquanto criança. Minha avó desencarnou. Passado um tempo, eu ouvia o espírito dela ao longo da madrugada, porque desde criança eu tinha muita dificuldade para pegar no sono, como até hoje às vezes, e ela circulava, o espírito dela, Théo. Circulava, e eu não entendia aquilo, eu era criança, eu pensei mais, eu até fui no cemitério na época, em 81, isso foi em abril de 81, nós vimos lá o corpo baixar à terra, mas dentro da minha cabeça de criança, voltamos para casa, daí 1, 2, 3 semanas depois disso, o espírito dela passou a frequentar nossa casa de madrugada, chorava, chamava minha mãe, gemia, mexia nas coisas, e eu ficava desesperado de medo debaixo do cobertor, tremendo. E dentro do círculo familiar, só você conseguia ter essa visão? Então, que curioso. Aí as pessoas vão falar, bom, alucinação infantil. Mas não é. Porque antes fosse, 5 anos depois, ou seja, lá no ano de 1986, minha mãe, por acaso, estava conversando com meu irmão mais velho sobre essas questões aí. Por acaso entrou a questão da minha avó e a minha mãe dizendo ali para nós, na mesa, isso em 86, que lá em 1981, na Vila Bela, na Rua Gonçalves Dias, onde nós morávamos aqui em Bauru, o espírito da mãe dela chamava ela ali na cabeceira da cama dela. Chegava a acordar ela. Chegava a puxar a coberta, como chegou a puxar, em alguns momentos, a minha coberta de madrugada. Aí vai uma parte, vocês vão falando, por que só você? Quando criança, Reginaldo, eu era um capeta. Hoje eu virei um santo. E a evolução, né? A evolução do ser. A evolução do ser. Aí eu, dentro da minha capetice de criança, eu falava assim pra minha avó, qual é a sua, véia caduca, véia caduca? E ela desencarnou, e eu pensava, nossa, minha avó tá vindo aqui puxar meu pé por causa desse xingamento, dessa minha peraltice, né? Eu pensava comigo. E aí minha mãe comentou que a mãe dela ia na cabeceira da cama dela, ou ia pedir água, ou dizia que estava com dor, e a minha mãe, consciente, acordava e tentava conversar com ela. Quando então eu constatei, Theo, que não era alucinação infantil, foi um fenômeno confirmado pela minha mãe depois. Só 5 anos depois que ela veio tratar desse assunto, a gente não tinha assim muita liberdade de conversar com os nossos pais naquele tempo. Então isso ficou guardado 5 anos, até que minha mãe, numa roda qualquer ali de conversa em nossa casa, ela falou isso. Eu falei, nossa mãe, quando criança aconteceu isso. E você não falou nada, moleque?
Aí eu falei pra ela, tinha medo de falar isso pra senhora, se ela não acreditar, né? Mas aconteceu comigo. Então, minha amiga, isso que acontece com você aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas, mas para nos mostrar e reforçar a ideia da imortalidade da alma. Vamos a mais questões aqui também, na tarde de hoje, você vai chegando, vai colocando as suas questões, tanto o Sérgio quanto eu aqui vou separando, o Theo também vai nos trazendo, para que a gente possa colocar e o Jorge vai nos responder. Uma pergunta que eu tenho aqui para você também, ela já veio desde a semana passada, Jorge, diz aqui, ó, do próximo Pinga Fogo você vai dizer, então vai dizer agora. Gostaria de fazer uma pergunta que me inquieta muito. Por que Jesus deixou, na Segunda Guerra, Hitler fazer tantos massacres injustos e terríveis, que até hoje nos faz chorar pelos irmãos que foram massacrados? Por que um espírito tão trevoso? Essa pergunta é da minha mãe, né? Jamile Salomão. É a pergunta da minha mãe. É isso mesmo, tá aqui, Jamile Salomão. Jamile Salomão. Se a minha mãe estiver me assistindo, agora a senhora me colocou num bico de sinuca, mãe. Ela sabe onde colocá-lo, né? Claro. Ela sabe. Agora a senhora apertou legal. Brincadeiras à parte, a sua bênção, Jesus abençoe a senhora, o marido da senhora aí em Ribeirão. Muita paz, mãe. Obrigado pela participação em nosso programa e participe sempre. Inclusive mandando presente aqui para nós. É o seguinte. Existem tantos flagelos acontecendo e nós às vezes ficamos aí boquiabertos e às vezes muitas pessoas, o que é ruim, não deveria ser assim, acabam perdendo a sua fé, duvidando de Deus. Será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse de fato, por que Ele permite que essas escabrosidades, ou seja, essas situações convulsionantes da humanidade acontecerem de uma forma tão aí imponente? Nós às vezes vemos o mal como se fosse aquela dama que anda de salto alto, desfilando, toda coquete, a sua imponência, a sua arrogância, e o bem, aquele que anda tão humildinho, tão caidinho, tão quietinho, e não usa uma sandália, tipo plataforma, Reginaldo, mas usa uma conga. Essa foi do seu tempo, né, Theo? Essa é do meu tempo. Conga. Que chute, enfim, o bem anda de conga, fica ali se arrastando. E por que essas coisas acontecem dessa forma? E aí as pessoas acabam questionando e acabam, infelizmente, de forma errada, até perdendo a sua fé, porque acham que Deus deveria se fazer homem, encarnado, e vir aí com uma espada e afrontar e confrontar o mal e colocar eles no devido lugar deles. Mas não é assim que acontece, porque Deus, Ele criou o universo e as suas leis para reger os nossos destinos e as nossas vidas. Inclusive nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Assim também nós poderíamos questionar por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado, Theo. Não poderia Deus ter mandado seus anjos? Jesus disse, se o Pai quiser, Ele pode mandar os seus anjos, falando para Pilatos ali no julgamento, no interrogatório de Pilatos. Se meu Pai quiser, Ele manda os seus ministros, em 2 tempos Ele me solta aqui. Mas está escrito que o Filho do Homem seria ser viciado para que cumprisse as Escrituras. Então nós perguntamos do mesmo modo, mãe, por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado e sofresse o que sofreu? Isso se deve, não necessariamente que o Cristo deveria passar por isso, mas é que os profetas da antiguidade viu que o Filho do Homem, ou seja, o Cordeiro de Deus, iria passar por toda aquela situação, porque a maldade humana é tão grande que não tem outra conclusão que não fosse essa. Imaginar-se séculos anteriores, como é o caso dos profetas da antiguidade, que viram que o Filho de Deus iria ser colocado na cruz. Mas por causa da nossa maldade, não que necessariamente tivesse que acontecer. No caso de Hitler, a mesma coisa. Ele tinha um livre-arbítrio. Ele teve a possibilidade, Reginaldo, Hitler inclusive, de ser um artista. Mas, infelizmente, ele, na medida que ele foi sofrendo um não aqui, um não lá, um não acolá, aquilo foi criando nele um ranço tão grande que, ao invés dele usar aquela energia para o bem, isso está naquela obra Mein Kampf, Minha Vida, de Hitler, eu tenho uma obra interessante, ele conta que aquilo foi gerando um ódio tão grande nele, principalmente pelo povo judeu, e então ele tinha os 2 caminhos para escolher, Jesus disse. Jesus disse, nós temos 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Já nos mostrando, o caminho estreito é o caminho das dificuldades, é o caminho da renúncia
É o caminho estreito que nos leva à salvação e a porta larga que nos conduz à perdição. Está em nossas mãos o escolher. Só que tem um detalhe. Toda decisão nossa necessariamente implica sempre numa responsabilidade. Toda ação tem uma reação. Então Hitler, ele teve a oportunidade, ele estava tentando, aí olha só, um sanguinário da humanidade como Hitler, queria desenvolver a sensibilidade no campo da pintura, só que as portas foi se fechando, ele foi criando um ódio, um ranço tão grande, que aí na primeira oportunidade que ele teve dentro do militarismo de ascender ao cargo de chanceler da Alemanha, ele não perdeu a oportunidade de esmagar aqueles que o haviam humilhado, de perseguir inclusive os judeus. Então ele usou uma faculdade para o mal, como às vezes nós temos a oportunidade aí de escolher entre o bem e o mal, e a gente acaba escolhendo o mal, e nem por isso Deus vai baixar aqui e vai nos punir com a sua espada justiceira. Muito pelo contrário. Só que tem um detalhe. Nossa vida, nós somos imortais, a vida não se resume numa única existência, e depois as leis divinas vai se encarregar, principalmente a lei de causa e efeito, de ação e reação, se encarregar de fazer com que no devido momento e espaço de tempo, nós então expiemos aquelas nossas faltas. Então é isso, não é que Deus se mostre inerte, mas tem as suas leis que no momento certo vai fazer com que nós nos encaixemos novamente aí dentro daquilo que Deus quer que nós aprendamos por nós mesmos, não através da força, porque Deus não vem fazer com que nós aprendamos as coisas através da força, mas através das próprias vivências, na experiência no amor ou pela dor. Ótima tarde para você que nos acompanha aqui também. Vem chegando mais perguntas para você. A Mônica, que está aqui conosco, pergunta, Jorge. Boa tarde a todos. Jorge, os livros de André Luiz podem ser lidos de forma aleatória ou devem ser lidos numa sequência? Boa tarde, Mônica. Uma pergunta muito interessante. Nós temos aqui na casa, Reginaldo, um grupo de estudo que já tem 17 anos, em que no início nós estudamos ao longo de 6 anos uma obra por ano das obras básicas. Assim que terminamos as obras básicas, entramos no estudo sistemático, uma obra por ano, de André Luiz. E nós começamos o estudo sistematizado pelo primeiro livro, que é Nosso Lar. E posteriormente, no segundo ano de estudo das obras de André Luiz, da série André Luiz, aí o grupo deliberou escolher obras de forma aleatória. E hoje, então, nós fazemos esse estudo, já tem mais de 6 anos só com as obras de André Luiz. Nós fazemos aí um estudo aleatório sim, amiga. Então não tem nenhum problema, principalmente para quem já tem aí uma base de conhecimento doutrinário, espírita, enfim, não vai ter dificuldade alguma. Então você pode tanto ler quanto do último livro. Nós temos aí a série Descortinando o Além. E depois nós temos aí a série de outras obras de André Luiz, que tratam de estudos, mensagens, etc e tal. Então, tanto você pode ler uma quanto outra de forma aleatória, e isso não vai prejudicar o teu conhecimento, porque uma obra, as obras de André Luiz, por exemplo, a começar pela primeira, que é Nosso Lar, ela não é pré-requisito para que você entenda a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não, pelo contrário. Se você pegar por ordem de datas de produção dessa obra da série André Luiz, você vai verificar que elas não têm aí uma correlação necessariamente de codependência, de interdependência de uma para a outra, que você só pode partir para a segunda quando estudar a primeira, só partir para a terceira quando estudar a segunda. Não, isso não tem. Fica tranquila. Pode estudar tranquilamente de forma aleatória, assim nós fazemos isso aqui nesse grupo de estudo nosso. Próxima questão também para você responder na tarde de hoje, chegando aqui mais perguntas do Sérgio que nos separa, agradecendo aí pela competência de sempre. Regina Teixeira, ela pergunta, Jorge, outro dia a minha sobrinha de 5 anos me contou que recebe a visita de vários cobertores que flutuam, e será que são espíritos? Ela é uma menina muito carinhosa e inteligente. É Rose? É a Regina Teixeira. Regina, boa tarde, amiga. Obrigado pela sua participação. E conforme nós havíamos dito anteriormente, as crianças elas têm o perispírito não totalmente centralizado no corpo físico. Ainda elas estão completando o seu processo reencarnatório, em função disso é gradual. Então elas têm uma ligação muito grande ainda com a espiritualidade, porque elas não se acoplaram espiritualmente falando àquele corpo físico. Então é natural que no período infantil, principalmente do 0 ao 7, 1 ano até os 7 anos, 8 anos de idade,
as crianças tenham mais sensibilidade por força dessa condição em que elas estão ainda muito sensíveis ao mundo espiritual. Então, no caso dessa criança que você mencionou, é muito provável, pela descrição que ela dá dentro da ótica de entendimento dela para a idade, ela diz que vê, por exemplo, cobertores flutuando. O que nós imaginamos, por exemplo, quando a gente vê essas pinturas da antiguidade clássica, por exemplo, de Michelangelo, Da Vinci, quando ele, por exemplo, eles pintaram aí esses santos, esses anjos. Nós vemos ali verdadeiros cobertores, panos esvoaçantes. Olha só que curioso e interessante. Então pode ser que dentro da ótica, dentro aí da condição que a criança tem de interpretar aquilo que ela está vendo, ela chega a fazer uma correlação como se fossem verdadeiros cobertores que estão flutuando, que nada mais é do que as vestes desses espíritos, que quando eles se apresentam para aqueles que têm a faculdade de vidência, ou seja, de ver os espíritos, muitos deles, inclusive, veem esses espíritos com essas roupagens espirituais, digamos assim, esvoaçantes. Então tem tudo a ver, sim. Tem uma lógica muito grande, Reginaldo, o que a criança tem falado aí. Próxima pergunta é um agradecimento aqui também a Maria de Fátima Martim. Gosto muito dos esclarecimentos do nosso irmão Jorge Salomão, aí caminhando conosco aqui também. Quer comentar? Pode comentar, Jorge. Querida Maria de Fátima, boa tarde para você. Obrigado pelas palavras de muito carinho, incentivo e estímulo. Que Jesus abençoe, porque a gente enxerga no outro aquilo que nós temos em nós. Então, pela sua colocação, nós já vemos que você tem bastante luz no seu coração. E continue aí do seu outro lado da linha, nos dando a sua vibração, o seu carinho, a sua atenção, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado. Jesus te abençoe. O Natal Silva conosco também. Jorge, é certo dizer que Jesus, Kardec e Chico Xavier são os pilates ou os principais nomes do Espiritismo? Interessante pergunta. O Natal Silva. Nosso amigo Natal. Natal no mês de setembro, né? Natal no mês de setembro, né? Boa tarde, Natal. E é natalino, né? É Natal, né? Como a abreviatura aqui, né? É verdade. Né? Natal em pleno mês de setembro. Boa tarde, amigo. Nós sempre gostamos de agir com esse momento de amistosidade, que isso é importante. Isso traz bons fluidos. O sorriso faz bem para nós, para nossa alma. Então, meu amigo, diante da sua pergunta, se Jesus, Kardec e Chico Xavier, se eles se constituem nos pilares do Espiritismo. Naquela obra de Elias Barbosa, intitulada No Mundo de Chico Xavier, que é uma biografia que Elias Barbosa fez de Chico, tem um momento ali que Chico disse o seguinte, que num determinado momento, Emmanuel apareceu ali para ele, como era regular isso, e disse, Chico, quero dizer uma coisa muito importante para você. Se um dia Emmanuel, olhem só, Emmanuel é um espírito que foi incumbido pelo espírito Ismael, que é o responsável pela condução dos destinos do nosso país, Brasil, que delegou a Emmanuel a difusão do espiritismo no país. Olhem só, Emmanuel dizendo para Chico, então, Chico, se um dia Emmanuel, disser para você ou escrever qualquer coisa que porventura contrarie o que diz Jesus e Kardec, eu vou dizer o seguinte, fique com Jesus e Kardec e me abandone. Porque aí eu estou fazendo coisa que está fora daquilo que foi prefixado por Jesus e por Kardec. A partir daí, meu amigo, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus, ele já preconizou a vinda do Consolador prometido ali no Evangelho de João, dizendo que não nos deixaria órfãos, mas que haveria de fazer com que no momento certo da humanidade viesse o Consolador prometido, e veio a terceira revelação, que é o Espiritismo. E incumbiu o nobre codificador Allan Kardec a essa tarefa hercúlea, árdua. De modo que ali no capítulo, no Prolegômenos, capítulo 1 do livro dos Espíritos, Kardec chegou a dizer o seguinte, que os Espíritos falaram para ele, é o seguinte, meu amigo, você foi escolhido para essa missão, é árdua, você se prepare que você vai receber bastante críticas, inclusive encarniçadas, você vai ganhar inimigos gratuitos, diuturnamente.
Agora, se você não quiser também, fica à vontade. Então nós vemos a partir daí, meu amigo, que Jesus sim, é o esteio, é a base da doutrina espírita. Kardec foi o seu codificador, o seu instrumento. De modo que hoje, vendo sob um aspecto didático, nós conseguimos identificar como sendo os pilares, sim, da doutrina espírita, Jesus, porque é a base de tudo. Kardec, que é, obviamente, ali o segundo pé no qual se assenta o Espiritismo. E também as obras complementares trazidas por Chico Xavier, que ajudou a fortalecer a nossa abençoada doutrina. Então, dentro de um aspecto didático, podemos dizer que sim. Todavia, não podemos jamais pensarmos de forma absoluta e excludente daqueles outros instrumentos que serviram também para fortalecimento da doutrina dos espíritos. Todos, naturalmente, têm ali a sua participação. Todavia, numa visão mais assim didática, nós podemos ver um tripé. Jesus, Kardec e Chico Xavier, com certeza. Mas aliados a eles para a construção e fortificação desse edifício, nós não podemos jamais também deixar de reconhecer outros grandes expoentes do Espiritismo, que também a doutrina deve muito a esses expoentes, a essas criaturas, sem dúvida alguma. E nesse caso, né, Jorge, a gente vem aquele desenho na mente da gente, a gente pensa numa casa construída. Ali tem tijolo grande, tem tijolo pequeno, o pedreiro quebra, pega um caquinho de nada para colocar num pedacinho ali, na parte dos ferros tem um pedacinho de arame que ele usa para amarrar, então nada disso pode ser descartado. Exatamente. Então, claro, tem os grandes pilares, mas aí a gente lembra, vamos pegar aí um Santo Agostinho, um outro santo que não é tão falado, mas que também fez a sua parte, contribuiu, então nem um tijolo nessa construção pode ser descartado ou colocado de lado, né? Exatamente. Olha aí, ótima colocação do Theo, Reginaldo. O que está acontecendo com o menino aí? Estudando. Estudando, né? Estudando. Daqui a pouco... É o convívio. Daqui a pouco eu vou ter que ocupar o lugar dele e ele vir aqui para... Quem dera. Mas parabéns, é isso mesmo, Theo. Excelente. A evolução, ótima, né? Colocação. A evolução. Aqui era um capetinha. Você então... viu, rapaz? Então... É verdade. Vamos lá, mais perguntas também chegando aqui. O Theo também está separando perguntas que os nossos amigos estão nos enviando aqui. Eu tenho a pergunta, a Elda Souza, ela tem mais uma questão, né? Primeiro da Eduarda. Eu conheci meu avô materno, eu não conheci, melhor dizendo, meu avô materno. Soube por mamãe que ele suicidou-se. Podemos ajudá-lo de alguma forma, Jorge? Sem dúvida que sim, amiga. Boa tarde, Eduardo. Um forte abraço para você e obrigado pelo carinho da sua audiência. Não tenha dúvida. Nós podemos, sim, ajudar aqueles os que desencarnaram em situação as mais difíceis possíveis, como é o suicídio, que é realmente uma situação muito dolorosa para aqueles que partem por essa via tão ilusória, tão difícil. Mesmo que você não tenha conhecido ele, basta que você enderece os seus pensamentos, que ele naturalmente vai receber. Aí você pode eventualmente nos perguntar, Jorge, mas e se porventura ele já tiver reencarnado? Como é que faz, Reginaldo? Como é que faz, Theo? Continua orando? Eu estou orando para o meu bisavô, por exemplo, que, vamos supor, que desencarnou em consequência de um suicídio, não conheci ele. E tenho muita preocupação com o espírito dele e quero orar. E se de repente já reencarnou? Será que eu continuando orar por ele, ele receberá do mesmo jeito? Mesmo reencarnado? Sim. Sim. Com certeza. Suponhamos que ele já estivesse reencarnado, você está orando para o espírito dele e você vai estar orando para alguém que está encarnado, que vai precisar naturalmente das orações. Vai receber do mesmo jeito, não tenha dúvida. Se ele estiver ainda no mundo astral, no plano espiritual, as preces naturalmente é um instrumento formidável de fortalecimento, de iluminação e estabilização daqueles que estão do outro lado da vida, porque digo para vocês, com base em Kardec, naquela obra Céu e Inferno, que ali nós temos a segunda parte dessa obra que trata dos espíritos comunicantes, os felizes, infelizes, suicidas, espíritos endurecidos e por aí vai. E nós percebemos, vocês podem fazer aí uma análise dessa situação, que todos eles, sem exceção, até mesmo os espíritos felizes, dentro da humildade deles, claro, eles pedem uma única coisa, dizendo o seguinte, olha, para quem está desse outro lado da vida, desvestidos da matéria física, não tem mecanismo melhor que supere
a oração daqueles que ficaram aí na terra. Então orem por nós, é o que eles sempre vão pedir. Então, minha amiga Eduarda, ore sim, ore pelo seu avô, mesmo que eventualmente, dependendo aí do transcorrer dos anos, do tempo, pode ser que ele já tenha reencarnado, mas você endereçando aquelas preces para ele desencarnado, vai ser naturalmente essa prece, o poder dessa prece direcionada pelos espíritos responsáveis por essa questão aí, vai levar essas vibrações diretamente a ele, não tenha dúvida. Ô, Reginaldo, posso fazer uma pergunta aqui pro Jorge? Fica à vontade. Jorge, eu mandei o link aqui do programa para um amigo meu e ele pediu para fazer uma pergunta para você. Ele disse que não está conseguindo lá fazer a pergunta. Eu não sei o que aconteceu. Ele pergunta assim, por que às vezes quando encontra com pessoas, seja no trajeto do dia a dia, ele diz que acontece muito no trabalho dele, ele para conversar, para bater um papo com aquelas pessoas e ao sair ele sai como se parece que o corpo pesado, uma energia bem carregada. Ele até pergunta que, ele diz que é espírita, né? Ele diz que visita o centro, não agora, mas quando pode, ele visita o centro. Ele pergunta se só com reunião mediúnica, como que ele faz para que isso se alivie, para que esses momentos não voltem a acontecer com tanta frequência. Ele diz que é muito frequente isso. Qual que é o nome dele? Christian. Christian. Ele é de Belo Horizonte. Olá, Christian. Forte abraço para você, aos nossos irmãos aí de Belo Horizonte. Obrigado pelo carinho da sua audiência e participação. Eu vou responder a sua pergunta, Christian, com o meu exemplo. Não que eu sirva de exemplo, não é bem isso. O Reginaldo até olhou aqui meio com um olhar, tipo assim, né? De lado, né? De lado, aquele olhar 43, né? Mas uma coisa eu vou te dizer, todos nós temos bons exemplos. Nem sempre os maus exemplos superam todos os nossos bons exemplos. Com certeza, é verdade, né? Não tenha dúvida. Então, meu amigo, o exemplo meu é o seguinte. Ainda ontem mesmo, Reginaldo, eu estava lá no meu escritório e de repente atendi uma senhora que eu já percebi, pela minha percepção, que ela não estava muito bem espiritualmente falando. Tanto que depois ela, depois de tratar ali do assunto específico que ela queria tratar com a gente, ela desatou a chorar, tipo assim, num desabafo. E eu pensando, chora assim, isso faz bem, isso alivia. E essa senhora então se levantou, foi embora feliz da vida, agradecendo, e disse o seguinte: nossa, eu estou tão leve. Eu falei, amém, amiga, que ótimo, Deus abençoe, vai com Deus. Só que aí depois, 15 minutos depois que ela foi embora, eu me senti carregado, Theo. Eu me senti muito mal. Um sono terrível, um mal-estar. Parecia que eu ia ficar doente. Tamanha foi as forças que aquela nossa cliente estava ali carregando. E nós que temos aí uma certa sensibilidade, funcionamos como esponjas. Esponjas. E aí fica a seguinte questão, Christian. Ok, Jorge, esponjas. Então, se eu sou uma esponja porque eu tenho uma certa sensibilidade, uma certa porosidade perispiritual para assimilar essas forças positivas ou as mais comuns, as negativas, como que eu faço para me desencharcar depois? Aí é só com o tempo que a gente vai criando mecanismos de autodefesa. A prece funciona como um poder imenso de nos descongestionar os poros perispirituais desses miasmas, dessas energias densas, desses detritos que muitas vezes a gente capta dos outros, ou que os outros lançam em nós. Então, o poder da oração. O poder da chamada desidentificação. O que significa isso, a desidentificação? Quando você conversou com alguém, captou aqueles miasmas, aquelas energias negativas, é você não ficar mais identificado com o problema daquela criatura. Porque se você ficar identificado com aquilo, com aquelas energias e baixar cada vez mais a sua guarda, você vai fazer com que aquilo aumente cada vez mais. Então você tem que se desidentificar. O que é se desidentificar? É fazer uma higiene mental e não ficar mais ligado naquela pessoa. É se desligar daquilo. Porque se eu, conforme ontem, atendi essa minha cliente, se eu fosse para casa ligado nela, eu estaria identificado ela, o problema dela, e o problema estaria ali junto comigo. Então eu tenho que me desidentificar, ou seja, eu tenho que cortar essa conexão, esse canal. Como que nós fazemos isso? A oração, a leitura, produzirmos uma água fluida, e se às vezes sentirmos alguma dificuldade, dependendo até da situação, pedirmos aí o socorro de um amigo, que olha, você pode me dar um passo que eu não estou conseguindo trabalhar essas energias aqui miasmáticas, né? Esses detritos que eu
acabei assimilando, não consigo pôr isso para fora, não consigo colocar isso aqui e mandar para o universo de volta, né? Então tem essas técnicas que só o tempo a gente vai aprendendo. Diante dessa sensibilidade que eu tenho, até a sensibilidade mediúnica, eu posso dizer assim que na medida que a gente foi buscando experiência, de convivência, de contato com os espíritos, e também os mentores acabam ajudando a fazer aquele processo de limpeza dessas energias miasmáticas, chega uma hora que você consegue não mais se identificar com aquilo. Você assimila, mas depois você desassimila aquelas energias. O que não pode é ficar com aquilo assimilado em você, que aquilo inclusive pode até lhe fazer mal, até trazer algum distúrbio de natureza física, se isso for uma coisa muito recorrente. Uhum. Próxima pergunta para que você responda também. Agora sim, a pergunta da Elda Souza. Se eu desencarnar hoje, vai ser minha mamãe que irá me receber? Ela desencarnou há quase 20 anos. Olá, Elda. Boa tarde, nossa amiga. Vamos responder a sua pergunta com base naquela obra de André Luiz, intitulada Nosso Lar. André Luiz, obviamente, teve a sua vida aqui na Terra, desencarnou, passou momentos difíceis nas regiões umbralinas por mais de 8 anos, e, num determinado instante, quando ele já estava ali aturdido, cansado de tanto sofrimento, porque ele era ateu, aí ele resolveu se utilizar desse mecanismo. Bom, sempre fui ateu. E se agora eu, de repente, fizer o que fazem os religiosos? E se eu orar? Será que isso vai ajudar em alguma coisa? Foi a partir daí, 8 anos depois, que ele despertou, que ele deixou de lado a sua arrogância ateística e orou a Deus. Ele diz, de uma forma tão bonita ali, que ele disse como se fosse uma criança em noite de tempestade, juntando as mãozinhas e orou a Deus. Nesse exato instante que ele orou a Deus, aí vieram os espíritos amigos, através de uma caravana, que desceram até a região umbralina onde ele estava, e o recolheu daquelas zonas purgatoriais e o levou para nosso lar. Transcorrido um certo tempo, olha que ele não foi ali recebido diretamente pela sua mãe, mas a sua mãezinha estava intercedendo em orações para que ele então pudesse ter esse despertar, e teve esse despertar. Aí, passado um tempo que ele já estava estadiado, ou seja, estabelecido em nosso lar, ele recebeu então, tem um capítulo à parte, próprio, em nosso lar, que ele teve o quê? A visita da sua mãe. Ele foi recepcionado pela sua mãe. E se você pegar, minha amiga, as obras que tem ali, por exemplo, relatos de espíritos que se comunicaram através da mediunidade de Chico Xavier, são vários os livros, posso citar um que eu sempre cito aqui, que é o que vem mais à nossa memória, é o Vitória, do Elias Barbosa, inclusive, e ali tem comunicação dessas entidades que se comunicaram através do Chico, crianças, inclusive até mesmo, jovens, enfim, de todas as idades ali, e o que eles costumam dizer é que titio, que já havia desencarnado, vovó, mamãe, papai. Então nós vemos ali que no geral, não é uma regra, tá, nossa amiga? Não é uma regra, mas no geral, quem nos recepciona do outro lado da vida, se tivermos, por exemplo, um pai que já nos precedeu, ou seja, é desencarnado, uma mãe, um irmão, até mesmo um filho, dependendo da idade, um parente, um amigo, enfim, eles onde nos recepcionar. Mas geralmente é assim que funciona. Então, se a sua mãezinha está lá do outro lado da vida, muito provavelmente quem vai recepcioná-la pode ser a sua mãe, se porventura ela não tiver reencarnado. Nós vemos isso também, então, naquela obra de André Luiz, Sexo e Destino, em que nós temos o Neves, que tem a sua filha, que é a Beatriz, que está aqui na Terra, é encarnado, mas está com câncer terminal, e o Neves, pai dela, já desencarnado, está ali assessorando ela até o último suspiro dela aqui na Terra, no corpo físico. Assim que ela desencarna, o Neves acaba recepcionando a sua filha. Então, há casos e casos, mas no geral é assim que funciona, assim. Uhum. Pergunta agora da Maria de Fátima de Botucatu. Boa tarde para você, Maria de Fátima. Ela diz aqui: minha mãe tem Alzheimer e tenho irmãos que se recusam a ajudar a cuidar dela. Eles preferem colocá-la em um asilo. Espiritualmente, colocá-la no asilo seria um abandono? Ou mesmo que ela não tenha mais a consciência, os que concordam eu colocá-la no asilo podem ser aí obsidiados por ela por ela em outras vidas? Boa tarde, nossa amiga Maria de Fátima de Botucatu. Um forte abraço a você, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tem essa questão, é difícil,
dos nossos amados que estão numa situação aí de depauperamento neurológico provocado, por exemplo, pelo Alzheimer ou doenças degenerativas em função da própria idade. É triste, mas você nos faz uma pergunta curiosa e nós podemos dizer o seguinte: depende. Porque quando você coloca um ente amado ser um pai, uma mãe, um avô, quem quer que seja, que está enfrentando um quadro de muita dificuldade e que às vezes isso requer um atendimento diário de 24 horas, inclusive com serviço de enfermagem, monitoramento médico e coisas do gênero, às vezes colocar essa criatura numa clínica muito bem conceituada, diga-se de passagem, e não um depósito de doentes, só para um desencargo, mas colocarmos e darmos toda a atenção, todo o carinho, isso não é um abandono, muito pelo contrário, porque não é barato colocar uma pessoa dessa numa clínica. A mensalidade é caríssima, e quem coloca numa clínica dessa, essa criatura vai ter cuidados que muitas das vezes não teria em nossa própria casa. E que às vezes ali na nossa própria casa ela não vai ter o mesmo atendimento, o mesmo tratamento. Então nós não enxergamos como abandono. Depende, segundo disseram os Espíritos a Kardec lá no Livro dos Espíritos, Deus julga segundo as intenções. Então nós temos que analisar qual é o móvel que está por detrás da intenção de, por exemplo, colocar essa pessoa numa clínica geriátrica. Ah, não, já está incomodando, não aguento mais, eu quero descartar logo isso daí, enfim. Então, aí nós estamos caindo por um caminho perigoso. Então, lembremos-nos bem da resposta dada pelos Espíritos a Kardec, que diante de todas as nossas atitudes, Deus nos julga cada um de nós segundo as nossas intenções. Portanto, se as nossas intenções é a melhor possível para que esse nosso parente tenha um atendimento satisfatório, à altura, médico, enfermagem, com acompanhamento nutricional, enfim, aquilo que não teria em casa seria bem mais difícil, a pessoa não teria todo esse tratamento, todo esse cuidado. Porque nós vimos, inclusive, casos de pessoas, assim, conhecidas nossas, né, que passam por uma situação semelhante à sua, quando estava em casa, o seu idoso estava numa situação meio precária. E quando colocou numa clínica dessa que tem recreação e coisas do gênero, embora a pessoa está ali com a consciência um pouco depauperada, a pessoa engordou, a pessoa passou a ficar mais feliz. E teve até caso, inclusive, de uma amiga nossa aqui do centro, a dona Zuleika, que colocou a mãezinha dela numa clínica dessa, muito boa inclusive. Ela ia visitar a mãe todos os dias. Aí, quando ela estava para ir embora, a dona Zuleika, ela falava assim: mãe, quer ir embora comigo? A mãe dela falava: não, vai embora, eu não quero sair daqui não, você não vai me tirar daqui. Aqui tá muito bom, tá melhor do que morar na sua casa. Olha só que interessante. Então, há casos e casos, mas nós temos que verificar qual é a intenção. Não é mesmo? Segundo os Espíritos disseram para Kardec. Vamos analisar a nossa intenção nesse processo aí. Mais perguntas para você responder aqui. Tem perguntas do Eliseu, mais perguntas dele sempre conosco aqui, constante. Eliseu lá de Fortaleza, ele pergunta: Jorge, a mediunidade, ela pode ser aí dada por Deus através de riquezas? E qual seria qual seria a forma de trabalhar essa mediunidade sem trazer inveja aos olhos de tantos irmãos sobre a terra? Boa tarde, Eliseu, nosso carro-chefe aí nas perguntas. Vamos naquela primeira obra que dá início à série Emmanuel. Curiosamente, é uma obra que traz o nome do autor, Emmanuel. Se você for lá no capítulo 12 ou 13, salvo engano, ele tem nesse capítulo tem um item que diz assim: quem são os médiuns na sua generalidade? Aí ele responde que os médiuns na sua generalidade são espíritos que fracassaram desastradamente no mau uso da inteligência, dos dotes do poder, do dinheiro, da beleza, de tudo aquilo que eventualmente gera em nós uma corrupção do caráter. Então por aí você vê, meu amigo, que poucos são aqueles médiuns, a exemplo de um Chico Xavier, de um Divaldo, por exemplo, que tem a mediunidade na condição de um
mediunato. O que é isso, Theo, mediunato? O que seria? O que seria o mediunato? Quem responde é Herculano Pires naquela obra intitulada Mediunidade. E ele diz que o mediunato é a mediunidade consagrada, desenvolvida, claro, por esses grandes apóstolos da caridade, a exemplo de Chico Xavier. É a mediunidade missionária. Sendo que, abaixo dessa mediunidade, o mediunato, nós temos as mediunidades de provas e expiação, que é aquela que eu sou o portador. De modo que sei que sou um espírito que fracassei desastradamente, não muito longe dessa presente existência, e que me foi consagrada essa faculdade da mediunidade para que eu possa, com ela, multiplicar esse talento que o Pai me deu, através da prática, do exercício, para que eu possa ter uma percepção maior, que a mediunidade dá uma percepção diferenciada, não que os médiuns sejam seres privilegiados, muito pelo contrário, são seres endividados, altamente endividados, que para não, por exemplo, diz Emmanuel, sofrer uma doença gravíssima, Deus houve por bem agir com misericórdia e fazer com que a criatura pagasse a dívida, não com a dor, mas pelo amor. E a mediunidade ensina os seus portadores a pagar os débitos passados com o amor. Você tem que desenvolver amor, compreensão, tolerância e tudo que por aí vai. Não que os médiuns sejam seres evoluídos ou iluminados, muito pelo contrário, salvante esses que nós citamos que são raridade. Um Francisco de Cândido Xavier, um Divaldo e muitos outros, não, inclusive nem mesmo sendo espíritos, que a mediunidade não é do espiritismo. A mediunidade é uma ocorrência da própria vida, né? Então, em função disso, Eliseu, os que são portadores da mediunidade precisam ter consciência de que são espíritos que receberam essa dádiva bendita, que poderiam vir nessa terra sendo portadores de doenças tenebrosas, terríveis, mas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, houve por bem em agraciar essas pessoas com essa faculdade para desenvolvê-la e desenvolver a si próprio no terreno da bondade, da compreensão, da generosidade, do carinho, do amor, das virtudes, enfim, como um todo. E a melhor forma de desenvolver a mediunidade, os que já são portadores dela, fazer com que ela sirva de um instrumento abençoado na vida dessas pessoas, é colocá-la a chamada mediunidade com Jesus. E o que é a mediunidade com Jesus? É aquela que é exercitada na busca da mudança e da transformação constante dos seus portadores, ajudando as criaturas necessitadas através da caridade, da solidariedade, do amor, e por aí vai. É fácil, Reginaldo? Não é fácil. Quantos de nós fracassamos? Quantas a gente erra? Quantas vezes eu erro? Quantas vezes eu me vejo ali fazendo uma autoanálise e eu penso, meu Deus do céu, que relaxo, que desleixo, que escorregão, por exemplo. Mas Jorge, você falando, né, dessa condição do erro, né, mas o errar, que não é aquele pensamento de prejudicar o outro, é o errar tentando fazer o certo, você vai perceber esse erro logo após que você fez uma atividade ou uma ação. Acho que esse erro, todos nós, é o aprendizado mesmo, né? Acho que é a mesma coisa quando você tenta andar, o primeiro passo seu, você vai cair, né? Sim. Entendeu? Então, todo o processo, eu pelo menos penso assim, eu acho que dá pra gente não amenizar as nossas culpas ou as nossas falhas, mas se a gente avaliar isso, desde que esse erro não seja para prejudicar o outro, em ação para que a gente possa aprender e melhorar, e essa correção que nós nos fazemos depois de cada ação, essa autoanálise, é um processo importante. É um processo importante e já denota, inclusive, até uma maturidade, né? Uma evolução nas ideias, né, Reginaldo? É isso mesmo. Né? Com certeza. É da continuidade, né? Sim. Nós temos essa continuidade importante na nossa vida. Com certeza, não tenha dúvida. E eu acho que o evoluir é isso, né? O evoluir é não persistir, é não retomar aqueles erros, né? Com certeza. Né? Porque muitas vezes a gente gosta do erro, né? Esse que é o problema. Você fazer uma ação sabendo que ela é errada e você vai e repete. Você sabe que, pede perdão, mas você está sabendo que ela é errada. Eu acho que isso que acaba nos prejudicando pessoalmente, eu acho. Né? Como diz aquele ditado, né, Reginaldo? Errar é humano, mas persistir no erro é burrice, exatamente, né? É bem isso. Mas é o que o Reginaldo disse, né, Jorge? A gente vai errar, mas a partir do momento que você
faz, como você falou, essa análise do erro e entende que foi um erro e procura não repetir, isso tem que acontecer, né? Agora, a pessoa errar e ir passando batido, aí já é uma coisa mais que precisa de um pouco mais de atenção, né? Aí a criatura está atraindo, ao invés de dharmas, está atraindo karma, ou seja, mais responsabilidades. Para de evoluir, não retroage, mas para de evoluir e vai ter que rever isso depois. Né? Não tenha dúvida. Olha que importante. Nada passa impune, né? Perante Deus. Exatamente. Theo, tem algumas informações aí para você trazer para nós? Traga aí para nós informações. Eu não te pedi hoje, olha a falta do hábito de estarmos, né, retomando hoje. Mas faça aí para nós, por favor. Tem sim, Reginaldo, uma informação aqui que o Sérgio nos passa sobre a presença do Sidney na rede Espiritize. No dia 27 de... Deixa eu ver aqui o mês certinho. No dia 27 de outubro de 2020, uma terça-feira, às 19 horas, um pinga-fogo especial com o Sidney na TV Web Espiritize, com o apresentador Ailton Caetano. E o Sérgio vai disponibilizar o link aí tanto nas redes sociais do Sidney Fernandes, como também vai colocar aí no grupo Pinga Fogo, vai colocar no Facebook do SEAC para quem quiser acompanhar e puder compartilhar também. Então anota aí na sua agenda, dia 27 de outubro, vai ser uma terça-feira, às 19 horas, Pinga Fogo com o Sidney Fernandes na TV Web Espiritize. Ele vai ser apresentado pelo Ailton Caetano. Galera do Espiritismo também está disponibilizando os nossos links, Reginaldo, retransmitindo os nossos programas. Um pessoal muito bacana lá da Bahia que está ajudando o SEAC e nós também ajudando eles, e assim a gente vai divulgando a doutrina espírita. Que maravilha, né? Essa troca muito boa de estarmos aí fazendo, né, a divulgação através de vários canais, de várias informações. Obrigado por esse auxílio que nos dá aí toda semana em cada programa aqui também do SEAC, da TV SEAC, da Rádio SEAC. Vamos a mais questões aqui para que você possa responder, Jorge. Eu tenho a questão aqui, a Luzia Alves. Ela pergunta: Jorge, abriu um grupo de passe virtual Amando da Espiritualidade para auxiliar muitos corações aflitos e por falta de entendimentos está sendo bem aí proveitoso. As críticas vieram juntas, mas também deve saber que como espírita estamos à mercê de obsessores. A pergunta é o seguinte: amo todos que fazem parte desse jardim de amor e paz. Será que devo seguir adiante? Luzia, boa tarde, nossa amiga. Muito obrigado pela sua participação. A sua ideia é uma ideia bem-vinda, porque tudo aquilo que vem se somar ao bem, naturalmente, ela é aprovada pela espiritualidade. É até possível que, talvez, você, lá na erraticidade, quando você estava desdobrado através do sono fisiológico, você teve junto aos irmãos espirituais essa ideia que eles então lhe deram essas diretrizes, e quando você despertou aqui no corpo físico, trouxe essas ideias e colocou-as em prática à mercê inclusive da bondade e misericórdia desses protetores amados. As críticas vêm por conta da ignorância humana, porque uma coisa eu posso lhe dizer, minha amiga: o que atrai as mariposas, os insetos, é a luz e não a escuridão, não é, Theo? Verdade. Quando você acende uma lâmpada, você vai atrair mariposas, insetos. Apaga aquela lâmpada, então ela não vai ser mais objeto, não vai ser mais interessante, porque não está atraindo. Então é assim que a coisa funciona. E lhe digo mais: se você pegar aquela obra de Divaldo Pereira Franco intitulada Trilhas da Libertação, ali você vai ver, por exemplo, num determinado momento, um grupamento mediúnico que está tendo ali o seu processo de desenvolvimento. E tem um médium, Theo, um médium novato, que tem as suas dificuldades. E do outro lado da vida, no lado espiritual, um médico desencarnado quer se utilizar da mediunidade desse moço, desse menino. E aí então, naquele grupamento mediúnico, esse espírito vem através da mediunidade desse moço, desse jovem, passa informações, recomendações. Aí, terminada a reunião, o espírito se recolhe, aí tem os encarnados desse grupo, e depois os dirigentes desse trabalho mediúnico, todos, e até aqueles médiuns meio vedetes, olhando para aquele moço, tipo assim, eles dizendo: ah, meu amigo, olha, vou ser sincero, porque não é bem
um médico que se comunicou por você. Acho que você está um pouquinho equivocado, pode ser animismo, pode ser até mesmo um obsessor que está aí. E ele fica tão chateado e ele fica tão magoado que ele se afasta achando que ele está tendo um processo anímico ou dando passividade para algum zombeteiro. Uhum. E o médico lá no mundo espiritual, quem vê essa cena é o Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, e ele olha aquilo estarrecido e diz, olha, quantas possibilidades são perdidas por conta desses os que se acham donos da verdade, mesmo dentro do próprio espiritismo, por conta de companheiros mal esclarecidos, como são desses grupos que nós estamos vendo aqui. Eu estou vendo, o senhor é médico, o senhor foi um doutor lá na Terra e está querendo simplesmente desenvolver um trabalho com esse médico, mas os integrantes aqui não aceitam ele, diz que isso aí é coisa da cabeça dele, é um animismo, é um espírito zombeteiro. E aí o Filomeno diz nessa obra, Teoria da Libertação, quantas coisas boas nós deixamos de fazer por conta dessas críticas. Então, Luzia, não dê vazão, ou seja, não ouça essas críticas aí, siga a sua consciência, continue esse trabalho de projeção de energias à distância que só tem a trazer benefícios para essas criaturas que estão aí necessitando do seu auxílio. Continue sim, críticas irão. O próprio Cristo foi criticado, né, Reginaldo? Exatamente. O próprio Jesus foi criticado. É um dos Imagina mais, só, se a gente for avaliar, né? Um dos mais criticados. um dos mais criticados, olha só. E o que mais demonstrou amor, né? Enfim. E mesmo assim, e ainda é criticado até hoje, infelizmente. Então, com crítica ou sem crítica, o cristianismo aí está, com crítica ou sem crítica, o espiritismo aí está, com crítica ou sem crítica, continue o teu trabalho. Inclusive, se puder mandar as suas vibrações, né, Reginaldo, para nós aqui, vai ser muito bem-vindas. Muito bom agrado, muito bem-vindas, inclusive. O Theo disse que quer uma energia de balde. Você manda uma energia de balde para ele, né, Theo? Preferência. Entendi? De preferência. De preferência. Preferência, Então né? continue sim, amigos, está no caminho certo. Tem mais questões aqui também para você responder. Vamos ver aqui. Que vai chegando aqui, o Theo já separou mais uma da Regina Souza também. Jorge, por que tem crianças que têm amigos imaginário e fala que são duas crianças que veio porque a casa deles pegou fogo e seus pais morreram queimados e eles precisam de ajuda? Boa tarde, Regina. Pergunta bastante interessante e até mesmo curiosa. Isso é algo que costuma acontecer com uma certa frequência com as nossas crianças, que às vezes nós pensamos tratar-se de amigos imaginários, quando a bem da verdade são amigos reais. Bem reais, né, Theo? Eu me recordo, enquanto você lia a pergunta da nossa amiga, Reginaldo, do seu Walter Comini. Foi um homem fabuloso, que o pouco que eu sou hoje em termos de, até mesmo profissional, em termos de espírita, eu devo a ele. E ele lidava muito com esses casos. Aqui na casa, volta de memória 10, por exemplo, sexta-feira estava aqui atendendo pessoas. Uhum. E eu me lembro uma vez que ele comentou isso num grupo nosso lá, que ele atendeu os pais que eram católicos, estavam preocupados porque o filho, com 5, 6 anos de idade, era visto às vezes, à noite os pais iam devagarinho porque escutavam o filho conversar, como é que está acontecendo? Ia lá no quarto da criança, eles viam que a lâmpada estava acesa, a porta tinha uma frestinha, eles olhavam para não atrapalhar a criança sentada na cama e conversando com o vovô. Aí os pais pensaram que se tratava de amigo imaginário, psicólogo, etc e tal. E aí, cada um dentro aí do seu grau de conhecimento deram uma opinião e outro, e assim por diante, até que eles procuraram o seu Walter Comini, por indicação, por recomendação. Numa dessa foi a última opção, né? Quando vê assim, né? Sempre... Com um casal até jovem, dizendo, não, vocês não têm que se assustar, tem que agir com naturalidade, porque, na verdade, ele está conversando sim, é uma entidade, é o espírito que está ali, e não se assuste, porque muitas das crianças têm esse tipo de... Mesmo porque, eu até agora lembrei, que naquela obra de Herculano Pires, Mediunidade, que é o título dessa obra, ele nos ensina assim, que a mediunidade ela é cíclica. Então, por exemplo, ele fala, vamos fazer um círculo, dividir esse círculo em 4 partes. Aqui, a começar pelo esquema horário. Né? Aqui, o primeiro quadrante. O primeiro quadrante é a primeira infância. Aqui, muitas crianças desenvolvem mediunidade nesse período, mas depois ela adormece. Mas vem os fenômenos, como acontece com essa criança aí. Adormece. Ele pode surgir aqui na primeira infância, pode surgir aqui na adolescência, que é o segundo quadrante, pode surgir aqui quando a pessoa já está aí na sua idade adulta,
E fechando o ciclo da mediunidade, ela pode surgir quando a pessoa já está ali na senilidade, na idade dos idosos, né? E aí, como tem muitos idosos também que desenvolvem a mediunidade nessa faixa etária, nesse período da vida. Então, nesse caso que ela está mencionando aí, a criança, ela simplesmente está desenvolvendo aí essa sua sensibilidade, mas que não, para não se preocupar que isso, assim como vem, depois termina, pode ser que surja lá na adolescência, pode ser que surja lá na idade adulta, ou talvez até na senilidade, entendeu? Então é agir com naturalidade, e esses amigos imaginários, os pais tendo assim um certo equilíbrio, começar a perguntar, é mesmo? Como é que é? Como é que se chama? O que ele fala para você? Enfim, tentar entrar no universo da criança para entender essa dinâmica aí. Mas agir com naturalidade. Com naturalidade, né? Isso acontece muito. Daqui a pouquinho, né, você vai continuando conosco, a gente já vai encerrando daqui a pouquinho as perguntas, ainda dá um tempinho de você nos enviar. A pergunta que vem agora do Eliseu, mais uma, tem aqui, Jorge, nos estudos que faço sempre à noite, na concentração, sempre vejo uma casa espírita onde me vejo, né, falando do Evangelho e ao longo da caminhada evolutiva venho também aguardando e guardando esse desejo de abrir uma casa espírita. Pergunto, esse desejo ou sentimento estão sendo aí transmitido pelos amigos espíritas, amigos espíritos aí que eu desejo, que é um desejo meu? Com certeza, meu amigo. Se você pegar aquela obra de Humberto de Campos, intitulada Contos desta e de Outra Vida, no capítulo que trata ali do Secundino, que é um personagem desse capítulo, ele teve a sua reencarnação preparada pelos espíritos superiores, pelos espíritos amigos, e os espíritos disseram assim, no momento ideal, Secundino, como na última existência você perdeu a oportunidade de fazer o bem que você deveria, nessa nova existência que você vai ter, nessa nova oportunidade reencarnatória, você precisa pôr em prática a ideia de criar, de cuidar de crianças órfãs de rua. Para isso você vai montar uma instituição. E nós vamos auxiliar você nisso. Nós vamos estimulá-lo através da intuição. Então, isso no plano espiritual. Foi um projeto. Secundino reencarnou, chegou a uma certa fase, estudou, se diplomou, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, e os mentores amigos, Théo, que havia pactuado com ele lá antes dele reencarnar nessa vida como Secundino, já estavam ali, então, chamando ele à lembrança do que foi pactuado lá, antes dele reencarnar. Olha, você assinou um contrato, hein? Você assinou um contrato e a instituição para cuidar das crianças. E Secundino já estava bem de situação, ganhando muito bem, tá, etc. E ele recebendo a intuição do seu mentor, do seu guia protetor. Aí Secundino encarnado, recebendo a intuição do mentor, dizia, criar instituição para criança? Não, isso é besteira, não vou fazer isso agora não. Eu tenho que cuidar da minha família, pegar dinheiro, guardar, viajar, trocar de carro, comprar casas, enfim. E aí foi passando o tempo, passando os anos. E o espírito protetor ali de Secundino, olha o pacto, olha o compromisso. E ali nada. Aconteceu, ele sofreu um acidente, e esse acidente culminou no seu desencarne. Chegou do outro lado. A rescisão do contrato, né? A rescisão do contrato, forçada. Chegou do outro lado, de mãos vazias. Perguntaram, Secundino, e a instituição que você prometeu que ia criar para as crianças? Aí houve o pranto e ranger de dentes. Então, Eliseu, com base nessa história que nós contamos dessa obra Contos desta e de Outra Vida, de Irmão X, essa ideia que está sempre aí latente na sua mente, antes dela ter nascido aqui com você, ela já foi projetada pela espiritualidade, tenho certeza disso. E a espiritualidade, em conversa com você num pacto no além, disse, olha, Eliseu, nós temos que colocar em prática esse projeto, mais isso e mais aquilo. Então essa ideia que fica muito aí latente, mas não se cobre em excesso, né, Reginaldo, também, claro. Tudo vem a seu tempo, dentro das suas possibilidades. E um dia você vai chegar lá e você vai ter, inclusive, nos convidar
e mandar fotos aí dessa instituição que você vai criar. É a espiritualidade sim que está aí te intuindo para isso, não tenha dúvida. Eu acho que a gente só não pode perder o time, né? De repente a gente tá ali na nossa frente para fazermos algo e a gente tem condições de fazer, tá tudo preparado para que possamos fazer e a gente acaba não fazendo, né? Exatamente. Eu acho que esse é o time das ações e das respostas que a gente busca, né, Jorge? Exatamente. Porque quando você tem tudo na mão, é que foi entregue para fazer algo, né? E você fala, não é o momento. Aí é você que está fugindo das responsabilidades, né? Com certeza. E muitas vezes, né, Reginaldo, às vezes a pessoa tem a intuição, ela tem que, se não toda uma carga financeira para poder fazer, mas as pessoas que estão ali envoltas nesse projeto também fizeram alguma coisa lá e precisa desse gatilho, né? Essa lembrança aí para poder fazer parte. Ele não fazendo, ele não vai trazer essas pessoas e elas também acabam meio que sendo prejudicadas, né? Tem um ditado que diz que feito é melhor do que perfeito. Exatamente. Eu sempre acreditei que tudo que eu fiz até hoje, nada foi em vão, né? Porque de alguma forma serviu para alguém, auxiliou alguém e auxiliou você no conhecimento e no aprendizado, né? Não tenha dúvida. Essa é a beleza da vida, né? Aquilo que a gente faz naturalmente vai repercutir positivamente, né? Na vida dos outros. Isso é importante. Então, amigo, abraça firme essa ideia que você está no caminho certo. E já foi aqui intuído mais uma vez para que ele possa, né, dar continuidade. Agora foi intuído ao vivo, né? Ao vivo. E vai ficar registrado, hein? Nossa, piorou, hein? Puxa vida. Ainda do Eliseu aqui para nós, Jorge. O médium com um problema degenerativo no cérebro pode vir a perder sua faculdade mediúnica? Amigo, se você pegar aquela obra de André Luiz, de Kardec, o livro dos médiuns, vai chegar um momento ali dessa obra que você vai se defrontar com um capítulo que trata da perda e da suspensão da mediunidade. Kardec disse que a perda da mediunidade pode ocorrer por vários motivos. Um deles, como aconteceu com uma médium famosa aqui no nosso país, na década de 60, quando então eu estava no Reino Celeste de Deus, Otília Diogo. Otília Diogo foi uma médium, Reginaldo, que tinha uma faculdade esplendorosa no campo da materialização de espíritos. Mas aí o que aconteceu? Ela começou a vender os dons mediúnicos, começou a cobrar por isso, para se apresentar, se esquecendo que Jesus havia dito que dai de graça o que de graça recebeste, e a faculdade mediúnica é um dom gratuito. Então não pode ser mercantilizada jamais. E ela passou a mercantilizar a mediunidade. Em função disso, o que aconteceu? Ela sofreu uma perda. Os espíritos cortaram o convênio com ela. Até você que gosta de... Parou de receber a pensão. Parou de receber a pensão. Cortou o convênio com ela. Ou seja, não produzia mais o fenômeno. Para não ficar em maus lençóis ali diante daquele seu público, ela começou a agir com fraude. Ela começou a fraudar o fenômeno, até que alguém muito ali instruído viu, notou e pegou ela com a mão na botija. Ou seja, fraudando. Aí foi desacreditada, etc e tal, aquela coisa toda. Mas numa dessa, o que ela fazia que era correto cai por terra, porque se ela fica, né? Então, enquanto ela estava produzindo o fenômeno, perfeito, mas depois ela começou a deturpar o fenômeno, porque perdeu a faculdade mediúnica por mau uso, perdeu a mediunidade por conta disso, aí ela passou a ser desacreditada até de quando ela tinha, de fato, a sua faculdade mediúnica aí. Então, por que eu fiz esse rodeio doutrinário, claro? Para dizer que existem situações de perda da mediunidade, como essa da Otília Diogo, que eu disse, suspensão da mediunidade, como o André Luiz comenta naquela obra, Reginaldo, Desobsessão, capítulo 8, quando ele comenta, por exemplo, que as mulheres médiums, quando engravidam, por uma necessidade da espiritualidade fazer com que elas sofram, durante o período gravídico, a suspensão da faculdade mediúnica, para que isso não ocasione algum cruzamento de energia ao feto. A mãe que é médium está ali numa situação de grávida. Então é uma suspensão, suspende até aquele processo gravídico, tá, etc., para depois voltar à normalidade. Então essa hipótese que ele citou, pode ser que se essa lesão cerebral, que esse exemplo que ele deu, se for uma lesão tão grave, tão séria, que seja uma lesão ali justamente na parte da conexão do médium com o além, com os espíritos, que repercute, que dificulte esse processo aí de intercâmbio, que aí a faculdade, infelizmente, nesse aspecto, ela vai estar prejudicada sim.
E talvez daí até estava previsto no script existencial dessa criatura passar por isso. Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Tudo depende do que a espiritualidade deliberar nesse sentido aí, mas é possível perder sim. Mais uma pergunta da Ana de Lençóis Paulista. Quem tem a mediunidade teria mais dificuldade no campo do hipnotismo, ou o médium é mais difícil de ser hipnotizado? Ser hipnotizado com facilidade seria uma mediunidade? Boa pergunta, amiga. Obrigado novamente aí pela sua participação. Tem uma obra, Ana, não é uma obra de cunho religioso, não é espírita, é uma obra aí do campo científico, da psicologia, de um dos maiores estudiosos do assunto, Reginaldo, que foi Carl Weichmann, cujo título dessa obra é Hipnotismo. E é uma obra densa, bem interessante, e ele comenta quem são as pessoas mais suscetíveis ao hipnotismo. E uma das pessoas mais assim facilmente influenciáveis à hipnologia ou ao hipnotismo são as pessoas sensíveis, Théo. E os médiums, o que é ser médium se não estar com a sensibilidade aguçada à flor da pele? Então os médiums, de uma forma geral, eles têm uma maior facilidade de se submeterem ao fenômeno da hipnologia, tendo em vista até mesmo pela questão da faculdade mediúnica, que permite que eles se desliguem com mais facilidade do que aqueles, diz Carl Weichmann nessa obra Hipnotismo, do que aqueles que são assim muito espíritos sistemáticos, céticos, que não se desligam, que não se submetem, por exemplo, ali às investidas de um hipnólogo, por exemplo. Entendeu? Então sim, Reginaldo, os médiums são mais facilmente hipnotizáveis, digamos assim, por conta da própria sensibilidade que eles têm. Quanto mais sensíveis são essas pessoas, diz Carl Weichmann nessa obra aí, tanto mais favoráveis é o fenômeno da hipnologia, ou do hipnotismo. Vamos lá, mais uma questão aqui para você. A pergunta vem da Ciciane. Quando temos uma ideia ou um pensamento recorrente, insistente, pode ser uma tentativa de influência espiritual? Devemos acatar? Oi, Ciciane. Boa tarde, amigo. Um forte abraço para você e obrigado pelo carinho da sua participação. Amiga, se você pegar ali o Livro dos Médiuns, capítulo 23, que é um dos capítulos mais importantes do Livro dos Médiuns, nós costumamos dizer que se trata de psiquiatria espírita. Por quê? Porque ali, Reginaldo, esse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec estuda um dos assuntos mais tormentosos da humanidade, que é a obsessão. Em que ele cataloga, com o auxílio da espiritualidade, a existência de 3 níveis de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação, que é o grau extremo de uma perturbação espiritual. E o primeiro nível, que é isso que você citou aí, uma ideia insistente, é a obsessão simples. Kardec diz, inclusive quase com essas mesmas palavras, amiga, que a obsessão simples, ela é uma ideia insistente, é uma ideia recorrente, que ela está ali constantemente na acústica da sua alma, do seu pensamento, e ele diz que é preciso que nós tomemos cuidado, porque às vezes se nós deixarmos que essa ideia se torne recorrente, enfim, se nós cruzarmos os braços e começarmos a fraquejar nas nossas guardas, pode ser que essa ideia se aprofunde e caiamos aí num segundo nível de perturbação, que é a fascinação. Então, minha amiga, é preciso tomar cuidado quando essas ideias comecem de fato a tomar corpo, a ganhar corpo em nossas mentes. Aí é a hora de nós entrarmos no processo da desidentificação. O que seria o fenômeno ou a conduta da desidentificação dessa ideia? É não pensarmos nela. Mas aí você vai nos dizer, Jorge, mas ela vem automática. Toda hora, né? Toda hora, Theo. Como é que eu faço? Aí, minha amiga, nós temos que mudar a nossa faixa de vibração. Mudar de rádio, né, Jorge? Mudar de rádio. Como que eu faço isso, Jorge? Olha, que nem disse o Theo. Quando de repente você está assistindo uma televisão e aquele canal ali não te agrada, o que você faz? Você vai pegar o controle e você vai mudar para um outro canal. E aí você sintonizou uma outra faixa, uma outra estação, outro canal que o assunto ali é agradável. De forma semelhante, é isso que devemos fazer no campo mental. Nos desidentificarmos aquela ideia, mudarmos o canal, mudarmos a sintonia. E, por exemplo, se aqui está muito recorrente, nossa, eu vou ligar para alguém agora. Eu vou ligar para o Theo. Theo,
Vamos bater um papo, amigo. Não tô legal. Então vamos lá. Já estou me desidentificando. Ou vou pegar, por exemplo, um livro e vou ler. Ler um livro, se concentrar, é se desidentificar daquelas ideias que estão ali latejantes na sua mente. Dialogar com alguém, assistir um programa agradável, fazer um incenso musical, entendam bem, incenso musical, é você pegar uma faixa de estação de música interessante, colocar aí na tua casa, uma música gostosa, agradável, tem vários tipos, né, clássica, new age, vários tipos. E músicas boas você pode até, para se desidentificar dessas ideias, até sugiro, você coloque uma música bacana, com balanço legal, e comece a dançar, Theo. Né? O Theo costuma fazer isso na casa dele, não é, Theo? Eu faço. Então lá, e isso é gostoso. Tem um ditado que diz que quem canta os seus males espanta, quem canta e dança, 2 males espantam. 2 males espantam. Então, é bem por aí. Uma própria tarefa em casa, né, Jorge? Procurar fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa ali. Sim. A mente já dá aquela... Propriamente. Porque tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás, a perturbação, né? Então, minha amiga, é se desidentificar. Não deixe que se torne algo aí constante e você, inclusive, até esteja aí gostando disso. Que às vezes nós costumamos nos acomodarmos. E a acomodação dessas ideias é um perigo, porque elas vão criar raízes. E não só nesse caso dela, né, Jorge, que vem essas ideias constantes, ela não especificou se são coisas legais ou não são para ela ter que sair ou não, mas isso cai. Quem está nos assistindo e tem algum sentimento, alguma coisa meio ruim, pode fazer isso daí também, né? Essa desidentificação aí, procurar alguma outra coisa para fazer para tirar o pensamento daquilo, né? É o primeiro passo, porque se a gente se identificar com aquela ideia, com aquela emoção, com aquele sentimento, ficar acomodado àquilo, a tendência, dizia o nosso amigo, eu esqueci o nome dele, depois eu me lembro. Ele dizia o seguinte, que aquilo que nós focamos tende a crescer. O Gasparetto. O Gasparetto dizia, aquilo que você foca, o seu pensamento, o seu sentimento, sua emoção, cresce. Então, se nós estivermos focados demais nessas ideias recorrentes, a tendência é que elas cresçam. Então, nós temos que partir do processo de desidentificação dessas ideias e fazermos algo que faça com que nós, então, cortemos esses vínculos. É bem isso. Tá certo. Eu não sabia que você dançava, Theo, verdade? Não, dançar não, eu me remexo. Eu me remexo muito. Né? Eu me remexo muito. Aos poucos a gente vai descobrindo, né, Reginaldo? Os talentos de cada um, as artimanhas, né? As artimanhas e os talentos. Você costuma dançar em casa também quando está identificado com uma questão muito chateante, Reginaldo? Eu já já despendi muitas energias através da dança. Da dança, olha que interessante. Isso é bom mesmo, que acaba descarregando, né? Mas hoje um pouco menos por causa do tempo, mas que é importante Mas dançou bastante, já dancei bastante. Por causa do tempo e da secularidade, né, Jorge? Da secularidade, é verdade. Isso ainda tem mais aí um tempo para percorrer, né? Porque as articulações às vezes reclamam óleo, né? Não, mas isso a gente já vai para uma academia, você vai... Olha só, então isso mesmo. Você vai recuperando, né? Vocês estão vendo que para tudo tem solução? Exatamente. Olha só. Até uma boa resposta para ser formulada, né? É bem isso. Então vamos lá, próxima pergunta, mais uma do Eliseu. Jorge, é possível que Emmanuel possa ter reencarnado e assim que mudado a sua trajetória de volta no além, visto que Chico, estando agora na erraticidade, os dois possam ter aí se reencontrado com almas gêmeas? Sim, Eliseu, com certeza. Existem várias vozes que afirmam que Emmanuel já reencarnou, não vou discordar, porém sou daqueles que parte do princípio da importância, até que ponto uma informação é importante. Feita essa consideração e tangenciando a sua pergunta, naturalmente que sim, porque vamos supor, se Emmanuel resolveu não reencarnar, ele resolveu então permanecer mais um tempo, isso é totalmente possível para esses espíritos. Eles já têm assim, um grau de superioridade avantajada que eles não têm mais necessidade de reencarnar. Então ele não vai reencarnar, prefere então outro tipo de atividade no mundo espiritual superior, juntamente com o seu tutelado, que foi aqui na Terra, o Francisco Cândido Xavier, e resolve então realizar um outro tipo de serviço, mas aí nas plagas celestes, espirituais, totalmente possível. E pode também, inclusive,
de repente eles falarem, bom, o nosso compromisso com a Terra já foi cumprido, existem outros companheiros que vão à Terra, isso tem naquela obra Transição Planetária de Valdo Pereira Franco, que existem espíritos de outras plagas celestes vindo aqui nos ajudar o planetinha Terra na sua dificuldade, e de repente Emmanuel e Chico resolvem pactuar o seguinte, vamos para um outro planeta onde eles precisam mais da nossa ajuda, tal, etc, enfim, e eles então acabam reencarnando ou formando esse dueto novamente, Chico como médium, Emmanuel como seu mentor, ou Emmanuel como médium e Chico como... Tudo é possível para esses espíritos ter um grau de evolução muito, muito elevado, não é mesmo? Então é possível sim, Eliseu, é possível. Eu vou fazer uma pergunta que está sobre alguma coisa, do primeiro, do começo do programa, Jorge, que falaram aí desses espíritos que nascem colados, seja o corpo, seja alguma parte do corpo ou a cabeça. Aí você disse que, inclusive, o Sidney tem um livro que uns inimigos de muito, muito tempo tiveram que vir uma encarnação desse jeito, mas em alguns casos consegue-se a separação. Em outros casos, a ligação é de uma determinada maneira que não se consegue a separação. E, sim, consegue a separação e os dois estão bem, muitas vezes não consegue a separação. Em alguns casos, consegue a separação e um dos dois acaba desencarnando. Você acha que isso é uma consequência da programação? Vamos supor, eu vim com um grande inimigo meu e consegui me separar dele e estamos nós dois vivendo. Ou vim com um grande inimigo, não consigo me separar, vamos ter que desencarnar, ou um ou outro ainda colados. E muitas vezes desliga, mas um acaba desencarnando. Isso tem a ver com o grau de inimizade dos tempos com essa possível cirurgia que ou dá certo ou não dá, ou fica naquele empate? Então, bem interessante a sua pergunta, Theo. Vou responder a sua pergunta fazendo uma breve passagem num programa que nós assistimos alguns anos atrás, ali no Discovery, onde nós vimos esses problemas relacionados aos nascimentos difíceis, aos nascimentos dismórficos, digamos assim, inclusive relacionados aos problemas dos gêmeos. Então nós falamos o caso daquelas duas gêmeas, que estão até hoje, se não desencarnaram ainda, jungidas, vinculadas, crânio a crânio, compartilhando um cérebro em comum. De modo que se uma desencarnar, a outra também desencarna. Porque elas estão num regime de simbiose tão grande, Theo, e o que caracteriza um processo de perturbação, de obsessão, é essa simbiose. Citada, inclusive, naquela obra que eu falei para você, e para o nosso amigo Silvio, lá de Portugal, que fez essa nossa pergunta, aquela obra Painéis da Obsessão, em que tem um caso de um camarada encarnado, ele está numa situação tão, assim, depauperada fisicamente falando, depauperamento esse ocasionado por esse processo obsessivo gravíssimo, em que esse espírito está ali praticamente envolto nele. A descrição de Manuel Filomeno de Miranda, que é o psicografante dessa obra, ele chega a comparar como duas árvores que estão ali entrelaçadas. E aí ele pergunta para o mentor, Filomeno, mas não tem como separar esses dois? Olha aí. Não tem como separar esses dois? E o mentor diz o seguinte, não. Eles estão tão interpenetrados, perispiritualmente falando, que separar um, ou seja, tirar o... Porque Filomeno falou assim, mas parece que o processo é simples. É só tirar o desencarnado e o encarnado já vai ficar livre disso. Ele falou que não. O processo está tão arraigado, aí vem a questão da nossa irmã que perguntou daquela ideia recorrente ao perigo. Eles estão tão arraigados ao longo dos anos, o encarnado acomodou-se tanto às influências desse perturbador que criou raízes do desencarnado junto ao perispírito do encarnado. Que se a gente fosse tirar o desencarnado através de uma cirurgia espiritual, é possível, mas o encarnado teria severas consequências que hoje ele depende da energia daquele obsessor. Ele não vive mais sem. Criou o quê? Uma codependência energética, uma simbiose. Então nós não podemos tirar o obsessor. Vai desencarnar assim? Vai. E como é que vai ser a próxima existência? Uma reencarnação dentro das teratologias dos nascimentos, no caso, chifópagos, craniópagos, siameses e por aí vai. Vão nascer juntos. Mas vão nascer juntos aí. É o nascimento, conforme nós havíamos dito na semana passada, que a reencarnação funciona como um mata-borrão
que libera os nossos detritos perispirituais. Entendeu? Aham. Muito bem, vamos aí a mais a última pergunta já do programa de hoje. Você nos acompanhando aqui, a pergunta vem mais uma vez da Ana, que está ali em Lençóis. Ela diz assim, Jorge, existe alguma forma de bloquear temporariamente a mediunidade? Neste caso, a jovem né, trabalha e faz faculdade e não tem tempo para se dedicar à espiritualidade no momento e tem medo de que ela desapareça futuramente. Teria uma solução temporária? Olá, Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa aluna, né, Reginaldo? Exatamente, totalmente, né? Excelente aluna, tá sempre aí. Tá se preparando, né? É verdade, se preparando para os exames de final de ano, né? Então, minha amiga, indo à sua pergunta, a resposta à sua pergunta é o seguinte. É possível sim. Se você pegar aquela obra de André Luiz, que eu acho interessante você tê-la em mãos, você pode pegar inclusive pelo PDF aí, pelo Google, né, Theo? Com certeza, o Google é nosso amigo. A obra essa intitulada Desobsessão. E você vai ali no capítulo 8. E no capítulo 8 dessa obra de André Luiz, Desobsessão, você vai verificar que André Luiz, ele chega a dizer, inclusive, que diante de certas situações como epidemias da gripe, não estranhe, tente contemporizar esse capítulo 8 diante da época em que foi publicada essa obra, porque o muito comum da época era o problema da gripe espanhola, que estava matando muita gente no mundo. Hoje nós temos a pandemia do coronavírus. Então André Luiz já dizia que esse problema epidêmico da gripe seria um fator primordial para as criaturas espíritas se afastarem-se dos grupos mediúnicos. Inclusive até tendo uma suspensão na faculdade mediúnica dentro de certos outros processos de dificuldade da pessoa estar exercendo a sua mediunidade, ela pode, dependendo aí do aval da espiritualidade, pedir a suspensão, para que a sua mediunidade não fique aí muito com a cúpula aberta, sem que o médium trabalhe, ele fique muito à mercê dessas influências espirituais, isso vai ser nocivo para ele, que ele pode pedir assim, eu pediria por gentileza a suspensão da minha faculdade por um tempo, da minha faculdade mediúnica. Isso também você vai encontrar no livro dos médiuns, que trata da perda e da suspensão da faculdade mediúnica. E a suspensão é provocada pela espiritualidade diante de várias hipóteses de Kardec. E essa que você está aventando, é possível também de se constituir numa possibilidade que a espiritualidade vai julgar da plausibilidade ou não. Se a espiritualidade verificar, não, realmente o motivo é sério, é interessante, até mesmo suspender a sensibilidade mediúnica dela por um período, aí depois, quando ela terminar esse curso aí ela pode voltar à tona novamente e a faculdade vem novamente. É possível sim. Perfeitamente, estamos chegando aí ao final de mais um Pinga Fogo, o tempo aí, ó, o Theo coloca o reloginho na tela, Theo, aí vamos ver que horas são, aí já são quase 5 horas, ó, 5 horas em ponto, aí nós vamos chegando aqui ao final do programa de hoje, já te agradecendo mais uma vez, Jorge, por estar aí disponível para nos dar também um pouco do seu tempo e nos ensinar, porque é um aprendizado todos os dias, o que você nos coloca, o que nós vamos trocando aqui de informações, faz com que a gente vá evoluindo. Com certeza, eu que tenho que agradecer e dizer para vocês que quem aprende mais sou eu. Eu vejo... Quem ouve aprende sempre mais. Né? Sempre mais. Né? Eu vejo o quanto que eu preciso ainda evoluir e avançar nessa caminhada. Mas, de qualquer forma, agradeço pela companhia sua, a companhia do Theo. Depois o Theo falou que vai fazer uma dança aqui para nós ver como é que ele dança da chuva. O TikTok. O TikTok, né? E para vocês, amigos e amigas, um forte abraço e muito obrigado por terem dado o carinho da sua participação, que fez com que o programa chegasse onde chegou até esse momento. Perfeitamente. Theo Oliveira, um abraço para todos vocês, de coração. O coraçãozinho. Deu para ver o coração? Não, ficou ao contrário, né? Aí, agora sim. Agora sim. Todos vocês. Agora sim. Agora foi o coração. Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sérgio, que está aí na nossa retaguarda. Também o Jonatas, para qualquer coisa, está socorrendo a gente. Um abraço para o Sidney, que em breve estará de volta, né, Reginaldo? Tem uma surpresa. Vocês que nos acompanham, muito em breve, fiquem ligados aí, porque em breve tem uma surpresa da editora e também da livraria SEAC. E até a semana que vem, se Deus quiser. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl.
um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.